Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença no nosso terceiro dia de seminário. Gostaria de agradecer também ao nosso incentivador, a Celepar, a Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura de Curitiba por ter nos proporcionado trazer e executar esse projeto. Gostaria também de agradecer ao apoio do Estúdio 8,5, dos Hotéis Bristol e da Roda de Fotógrafos. Então, hoje nós vamos ter a palestra com a Luciana Luberlese, a Anuska Lemos e também com a Roselina Kagawa para a gente poder fechar o nosso evento. E também vamos ter a projeção da convocatória, né, do que nós fizemos no decorrer do projeto. Então, sejam muito bem-vindos e uma ótima palestra para todos. Obrigada. Boa tarde a todos. É muito bacana ter um domingo à tarde, né, algumas pessoas interessadas em ouvir sobre fotografia. Antes de começar a nossa fala, eu gostaria de agradecer a Vanessa Múrio pelo convite, né, o Maurício, que faz parte da organização, a Roseli Nakagawa, a Anuska Lemos, por ter também concordado em dividir essa fala comigo, e Alice, do Museu da Fotografia, e gostaria de agradecer também algumas pessoas que não estão necessariamente ligadas ao evento, mas que no decorrer da pesquisa que eu fiz sobre as fotógrafas brasileiras, eu acho que teve um papel bem importante. Então, a Madu Dorella, que é de Belo Horizonte, né, a Georgia Quintas e o Alexandre Belém, do Olha V, de São Paulo, e o Felipe Abreu, da revista Old. E, além do trabalho que eles fazem especificamente com fotografia e divulgando, né, material de enfim, fotógrafos e fotógrafas, eu gostaria de agradecer também a Paula Georgia, que foi uma pessoa que eu conversei bastante pedindo indicação de fotógrafas que estivessem mais relacionadas ao Nordeste, Centro-Oeste e o Norte. Tá? Então, começando para me apresentar um pouquinho, a minha formação é em publicidade. Eu sou formada pela PUC do Paraná e desde o início eu comecei a trabalhar com fotografia mais voltada à área comercial. Então, nos primeiros momentos, primeira década da minha vida como fotógrafa, foi mais voltada para a área comercial. Em 2001 eu comecei o mestrado na área de comunicação e linguagens, e aí eu me aprofundei um pouco mais nessa relação da linguagem fotográfica. Nesse meio tempo, desde o início, né, da minha formação, não existiam muitos cursos de fotografia aqui no Brasil, principalmente aqui em Curitiba. Então, eu fui estudar fora, fui para Santa Fé, no Novo México, e mais tarde eu acabei indo para Barcelona, onde estudei fotografia de autor e fotografia documental. Nesse processo, pensando na formação aqui em Curitiba, eu agradeço muito a Mila Jung, né? Na época, o núcleo de estudos da fotografia, no início ali dos anos 2000, foi, acho que, um espaço muito importante da fotografia aqui na cidade. E eu fiz alguns cursos, dei aula também lá. E também, dentro da minha formação, eu destaco a participação em festivais. Todos os anos, pelo menos 3 festivais eu frequento, seja aqui no Brasil ou fora. E eu acho que ali, para a formação como fotógrafa, é muito importante. Participo de cursos, de palestras, escuto, né, o que está sendo feito e vou conhecendo o material de outras pessoas. Então, acho que isso ajuda muito como fotógrafa na produção do meu trabalho, mas também como professora, né, de fotografia. Então, acho que a Anuska pode se apresentar também. Boa tarde. Tá bom o som? Tá. Bom, primeiro eu também quero comentar que eu e a Lu, a gente resolveu fazer essa fala juntas, então a gente vai intercalar um pouco, como desde a primeira proposta de tema, a gente pesquisou juntas e discutiu muito, a gente percebeu que seria mais interessante a gente conversar e apresentar de uma forma um pouco mais fluida, talvez, do que cada uma apresentar o que pesquisou separadamente. Eu espero muito que a Roseli possa participar também, né, tipo, dialogando, e vocês também, que a gente possa dialogar sobre alguns trabalhos que a gente pesquisou para mostrar aqui. Eu conheço alguns de vocês, mas não muitos. Meu nome, então, é Anuska.
no cartaz. Eu conheço a Luciana há muitos anos. E só para explicar também um pouco a formação e por que eu percebi nos outros dias que teve as outras falas, é claro que toda fala que a gente faz, toda composição de imagens que a gente traz, vem do nosso repertório, dos nossos estudos, dos nossos interesses, né? E eu acho importante vocês saberem, a Luciana é formada em comunicação, eu também sou. Eu sou formada há tempo em comunicação, entrei em comunicação porque na época que eu estudei era o único que tinha fotografia e audiovisual, e fui expulsa no primeiro dia de aula de fotografia e não pude assistir às aulas de fotografia durante o semestre inteiro, assim. E no final eu acabei me formando e fui estudar também fora no ICP, que é o International Center of Photography, porque tinha muito pouca informação aqui de fotografia, né? Eu tive uma formação boa trabalhando com fotógrafos na parte técnica, trabalho com fotografia comercial trabalhei desde os 16, 17 anos, mas eu não tinha uma formação de olhar, né? Eu tinha pouco acesso. E eu nunca vou esquecer que, quando eu fui viajar, eu fui na melhor livraria que tinha em Curitiba, na época, isso foi em 92, eu acho, 93, e tinha um livro da Cláudia Jaguaribe, acho que era Cidades, e era o único livro. E daí eu falei, nossa, eu preciso muito buscar alguma coisa fora. Não era a época da internet, e fui estudar fora. Depois acabei fazendo um mestrado fora, na área de cinema, porque é uma área de interesse grande. Fiz um outro mestrado aqui na área de comunicação e semiótica, daí estudando só fotografia latino-americana, mas meu estudo sempre foi na área de comunicação, então acho importante colocar isso. Eu não sou uma pesquisadora da área das artes, eu sou uma pesquisadora da área de comunicação. Então, quando eu busco a fotografia, eu quero saber como ela se expressa, como ela consegue se comunicar. Trabalho muito com a questão de linguagem, de estética, de experiência estética, do papel do fotógrafo, do papel do leitor, então eu vou por essa linha. E meu último estudo mais aprofundado foi daí um doutorado que eu fiz com Boris Kosoy em São Paulo, ele como orientador, e foi estudando a questão dos espaços dentro da fotografia, que é uma fotografia um pouco mais documental, mundial, mas principalmente de regiões geograficamente muito demarcadas ou regiões fronteiriças do mundo, tentando ver como é que a fotografia consegue ser uma linguagem que só ela tem alguns elementos que possam falar sobre a questão da ambiguidade entre espaços. Foi um pouco isso que eu estudei. Também trabalhei com fotografia comercial por algum tempo e hoje em dia eu realizo alguns trabalhos autorais. Cada vez que eu estudo, depois eu faço algum trabalho autoral, exponho, depois eu estudo, então vou trabalhando um pouco nessa forma. Sobre o nosso projeto, você quer falar como é que a gente fez o... Quando a gente sentou a primeira vez para conversar sobre a palestra, né, a gente pensou, como a gente vai resolver isso? Qual vai ser o recorte que a gente vai dar para essa apresentação? E eu acho que isso vem também dessa questão acadêmica, né, como a gente faz muita pesquisa, e tem uma necessidade de fazer um recorte, de pensar o objeto de estudo ali, como que a gente vai resolver isso. E, no primeiro momento, a gente foi para a pesquisa em campo, assim, ver o que estava sendo feito, né, na fotografia contemporânea por mulheres, e a própria pesquisa que nos trouxe esse recorte. Então, a gente, já a princípio, não iríamos falar da fotografia comercial, né, porque acho que tem, em algum lugar, eu vi no site que falava da fotografia da fotógrafa profissional, mas a gente resolveu assim, profissional como fotógrafa de autor, né, que não é uma fotografia amadora, vamos dizer assim, mas não fotografia comercial, fotografia expressiva. A princípio, a gente pensou até numa delimitação geográfica, ou seja, a Anushka pesquisaria todos os países da América Latina, ver o que encontraria, excluindo o Brasil, né, o que encontraria, pelo menos uma fotógrafa de cada lugar, e eu em cada estado do país. Mas a gente percebeu que nas pesquisas era difícil conseguir informação de alguns lugares, assim. Então, mesmo com a internet, mesmo com todo o acesso que a gente tem, ainda tinha dificuldade de encontrar material que abarcasse todo esse universo. Então, a gente decidiu não delimitar geograficamente, tentar, lógico, trazer imagens que representassem um pouco cada região, no meu caso, aqui, cada região do país. E, enfim, no final da história, a gente chegou em 45 fotógrafas, né? 45, de uma pesquisa, por exemplo, eu cheguei a encontrar material, a pesquisar mais a fundo o trabalho de... Eu não sei o número exato, mas eu acho que quase 100 fotógrafas mulheres. E é muito bacana ver essa produção.
a diversidade de olhares dentro desse objeto maior de estudo, né? E quando a gente resolveu escolher o que entraria na apresentação, também uma coisa que foi importante, a gente resolveu não mostrar nada de Curitiba, né? Até porque a gente tem várias amizades aqui, a gente achou meio saia justa, talvez, né? Contemplar algumas pessoas e outras não. Então, a gente resolveu tirar a fotografia, tirar Curitiba da jogada, né? E também algumas imagens, algumas fotógrafas que eu gosto muito, eu não tive acesso ao material. Tem publicação em revistas eletrônicas, mas que não tem a possibilidade de baixar essas imagens. Algumas fotógrafas que não têm site, não tinha nenhum tipo de contato, então não consegui ter acesso a essas imagens. Outras fotógrafas que também eu gosto muito, que estão com um trabalho em andamento. Um caso, por exemplo, é a Marisilda, eu conversei diretamente com ela, e os 2 trabalhos autorais que ela tem, que gostaria de mostrar, um deles só ela pode apresentar, por uma questão, né, do próprio tema do trabalho dela, e outro que é uma bolsa do Greenpeace que está em andamento, então ela também não pode ainda mostrar nenhuma imagem. E outras fotógrafas que eu não consegui esse material, né, ou por uma dificuldade ali no contato, enfim. Não sei se tem alguma... Eu acho importante destacar também que, dentro desse processo, a gente pensou em fazer algum tipo de ponte entre fotógrafas um pouco mais clássicas, latino-americanas e brasileiras, mais conhecidas, digamos assim, né, que atuaram principalmente no século passado, e daí fazer um diálogo mesmo com o que se produz mais recentemente. Só que também nisso a gente percebeu primeiro que ficaria extenso demais no primeiro momento. Eu até estou passando aqui algumas imagens, porque, queira ou não queira, eu acho que para algumas pessoas aqui, para mim e para a Luciana com certeza, são fotógrafas que fizeram parte dos nossos primeiros estudos em fotografia, né? Queria, inclusive, comentar que, dentro desse processo da gente pesquisar as fotografias para essa fala, eu fiquei lembrando como é que eu fazia. Eu nunca tinha pego assim especificamente estudar assim produções feitas por mulheres. Nunca fiz isso na minha vida. O que eu tinha assim ter várias produções e ter consciência de quais, lógico, eram feitas por mulheres, onde que eram feitas, etc. Então, nessa pesquisa, eu tentei lembrar como é que eu conhecia as primeiras fotógrafas brasileiras. Participei da Semana de Fotografia, participei das bienais, ia em tudo que eu podia na época que elas aconteceram. Tentava dialogar, conhecer essas pessoas. E eu até trouxe, porque para mim é um pouco simbólico na minha trajetória, talvez para vocês não faça muito sentido, porque, por exemplo, eu e a Luciana, a gente fez muita pesquisa nas últimas semanas envolvendo meios digitais, internet, site. Nossa, tem trabalhos fantásticos, assim, coisas maravilhosas para se conhecer. Só que há 20 anos atrás, eu estava fora aqui do Brasil e eu achei esse livro aqui. E esse livro se chama Contemporary Brazilian Photography. E eu me lembro que, na época, eu peguei esse livro, depois eu passo, se vocês quiserem ver. Eu fiquei tão feliz de ter esse livro, mas tão feliz, porque tinha trabalho de 30 fotógrafos ali, que vários muito bem impresso, muito bem editado, lindo livro, assim, que eu me lembro que, na época, a Luciana já dava aula, eu dava aula, a Mila dava aula. A gente colocou tudo isso em slide e falou assim, não, a gente tem que mostrar para todo mundo, olha que lindo que o pessoal produz aqui no Brasil, né? E a gente não tem acesso a todos esses fotógrafos, assim. E é muito interessante que, aos poucos, tem uns 3, 4 fotógrafos que estão na exposição aqui agora, né? Várias das fotógrafas aqui dessa edição são mulheres, quase 50%, na verdade. Eu nunca tinha pensado em números, e vocês me fizeram pensar em números nos últimos dias, assim. Mas é muito interessante ver assim, que legal ter tanto acesso hoje em dia. Que legal, que bonito isso e que experiência bacana foi ir atrás dessas mulheres e conhecer os materiais que elas produzem. Então, quando a gente coloca essas primeiras fotógrafas aqui, é só porque assim, que lindo que a gente tem hoje o acesso a tantas fotógrafas jovens, algumas assim que na verdade têm uma carreira já de às vezes mais de 40 anos, mas que estão com trabalhos extremamente contemporâneos. E se não fosse por elas e por vários outros fotógrafos também, a minha relação com a fotografia seria completamente diferente. Foi vendo essas fotografias que eu pensei em certas épocas, eu preciso estudar mais isso, porque elas são muito mais poderosas do que eu consigo entender. E fui atrás para descobrir um pouquinho. Bom, gente, seguinte, a partir da... Posso falar da nossa divisão, né? O que a gente fez, então?
Eu acho que até porque é um jeito que um pouco a Luciana trabalha e eu também. Me chama de Lu, por favor, que a Luciana está me deixando nervosa. Luciana, é que a Luciana é mais formal, fica mais chique. Assim, né? Mas parece que não sou eu, Lu, gente. parece Desculpa, que eu sou só... Eu preciso falar isso. Tá. A Lu, a gente trabalha de uma maneira muito parecida em questão de pesquisa. Eu conheço ela realmente há muito tempo, eu sei um pouco como ela trabalha. Aliás, nós fomos, isso a gente não comentou, nós fomos sócias num espaço nos anos 90 que teve em Curitiba para expor fotógrafos. E a primeira exposição coletiva que teve em fotografia só de fotógrafos curitibanos, a gente montou nesse espaço, que eram 23 fotógrafos curitibanos nos anos 90, que foi o espaço em branco. Foi um espaço que, por algum tempo, a gente fez várias coisas bem legais lá, mas acabou, né? Cada um foi fazer uma coisa na vida e acabou. De qualquer jeito, o que aconteceu? A gente juntou... Então, a gente ficou vários dias conversando, falou assim, estou achando esses fotógrafos, estou achando essas fotógrafas, olha esse material, olha esse. Quando a gente chegou naquilo que a gente percebia que tinha um potencial expressivo muito grande, muito bom, a gente falava assim, agora, como é que a gente apresenta isso? Porque tem muita coisa diferente, muito boa, e a gente precisava dar algum tipo de caminho um pouco mais, digamos assim, estrutural, para não ficar uma coisa perdida, digamos, para vocês. E... dentro dessa pesquisa que a gente fez, algumas coisas chamaram muito a atenção. Primeiro que tem muito... Eu tenho um certo desejo para frente, assim, de fazer uma pesquisa muito grande em metalinguagem fotográfica, porque a gente tem fotógrafas e fotógrafos que trabalham muito bem no mundo inteiro com a questão de discutir a própria fotografia. E isso é uma questão muito forte nas fotógrafas contemporâneas, em algumas delas que a gente estudou. Eu diria que, quando a gente coloca ali embaixo sobre a própria fotografia, são essas pessoas que o trabalho delas é discutir a própria fotografia. E o que é muito interessante, porque você conhece mais sobre a própria fotografia vendo o trabalho deles. Eles apontam questões que você, às vezes, não tem muita consciência, você não pensa muito sobre elas, né? Mas, de qualquer jeito, quando a gente coloca ali ainda no mundo e o mundo editado, a gente tentou trazer algumas fotógrafas que trabalham de uma forma um pouco mais documentária, de estar no mundo, né? E, nesse estar no mundo, está muito ligado com o outro. E o outro, numa forma que você, ainda no mundo, quando a gente diz assim, aquele fotógrafo que anda buscando captar imagens do mundo, mas não interfere tanto nele. É um mundo, digamos assim, que ele está acontecendo, e o fotógrafo está ali, de uma maneira, entre aspas, mais para registrar o que está na frente. Claro que existe autoria nisso, é óbvio que existe autoria, mas é uma fotografia que alguns teóricos vão chamar de uma fotografia mais direta. Em seguida, a gente percebeu que tem as pessoas que vão para esse mundo, mas que eles interferem de alguma maneira, assim, colocando um elemento diferente, mexendo um pouco em alguma questão, assim, por exemplo, de pedir uma certa pose, etc. Algo que não é completamente, entre aspas, natural, mas que ainda está no mundo. É como se eu pegasse e eu organizasse o mundo, o que está na minha frente, os elementos icônicos, digamos assim, para que eu pudesse fotografar. Esses dois são os dois temas, digamos, que a gente pegou, que mais tem essa relação em que o momento do fotógrafo ele tem uma relação com o outro muito específica. Ele quer o outro dentro das imagens. A partir daí, a gente ainda vai ter o outro muito forte, só que o fato de você pensar a própria imagem na tua produção começa a ser algo que dialoga com o próprio mundo. Então, por exemplo, a gente tem entre imagens que são pessoas que trabalham com mais do que uma imagem nas suas produções. Mais que uma imagem, eu quero dizer assim, faz fusões de imagens, são dípticos, trípticos. De alguma forma, eles pegam, às vezes, imagens de outros tempos e colocam em imagens atuais. Ou seja, não tem essa discussão com imagem. Imagens de antes são fotógrafas que elas resolveram trabalhar com imagens que já poderia ter outros termos muito fortes dentro da arte, né? Se reapropria de uma imagem, faz algum tipo de intervenção em alguma coisa que já existia antes, que a gente chamou de as imagens de antes. Tá? Também um pouco forte, principalmente no Brasil, isso na América Latina, do que eu pesquisei, lógico que toda a seleção, a gente fez uma seleção, mas toda a seleção é uma seleção só, né? Então, a gente pegou o que percebeu de mais forte dentro dos meios que a gente teve para pesquisar. Memória e relações familiares no Brasil é uma coisa muito recorrente. A Luciana separou 3 fotógrafas maravilhosas que trabalham com isso, mas eu diria que é até impressionante, porque eu, como professora, aqui em Curitiba, eu acompanho muitos projetos, e é um tema muito recorrente entre fotógrafas, entre mulheres fotógrafas aqui. E daí chega no último, que é a própria fotografia, ou seja, que são aquelas fotógrafas que, em algum trabalho, elas se voltam para a gente pensar a imagem especificamente. Então, vejam, a gente separou nesses 6 grupos,
né, para tentar dar algum tipo de organizada, até porque, assim, o que pode ter de interessante dentro do tema que foi passado para a gente, de pensar a fotógrafa hoje em dia, no mundo contemporâneo, é pensar o que ela busca no mundo, qual que é a relação que ela estabelece com o mundo, né, quais são os interesses, os desejos, para onde que ela olha e o que ela percebe no mundo. Isso é muito lindo. Assim. Então, quando a gente conseguiu fazer esse tipo de, digamos assim, de mapeamento, ainda que breve, né, com limites, etc. Até uma das coisas que a gente estava comentando hoje antes de vir para cá é que vontade de levar essa pesquisa adiante, assim, né, tipo, de conhecer mais, escrever sobre essas pessoas, organizar isso para os outros verem, porque todos vocês podem chegar nisso, mas assim, se a gente conseguisse organizar, facilitaria para algumas pessoas, quem sabe, né, um dia a gente faça alguma coisa assim. Então, vamos então começar mostrando, né? Em geral, a Luciana começa falando em cada tema sobre as fotógrafas brasileiras, e eu trago alguém que é de fora para a gente dar uma olhada. Então, ainda no mundo, dentro dessa ideia da proposta de uma relação mais forte com o momento do fotógrafo e de trazer o leitor para vivenciar o que é estar naquele lugar, naquele espaço, em relação àquele sujeito, né? Ou seja, um deslocamento maior, talvez, do leitor. Até lembrando assim que na seleção, na organização aqui da apresentação está por ordem alfabética, assim, não tem uma, né? Enfim, a Ana Carolina Fernandes eu conheci num festival em Tiradentes, e esse trabalho dela, o Mendissá 100, ela fotografou travestis, né, transexuais no Rio de Janeiro. Ela viveu com de uma certa forma, com essas pessoas durante 3 anos, com várias indas e vindas, né? Mendissá e 100 é o endereço desse casarão onde essas pessoas vivem. E eu lembro que, quando ela apresentou esse trabalho, me emocionou muito, assim, porque ela traz ela mostra essas pessoas, né, de uma maneira muito humana. Na apresentação do trabalho todo, que aqui tem poucas imagens, né, você começa a ver o ser humano, né? Então, ela tem um respeito muito grande por essas pessoas e fotografou de uma maneira belíssima, assim. Então, eu lembro que eu comecei a chorar no meio da apresentação, e as pessoas me olhavam assim, o que está acontecendo? Porque eu fiquei muito tocada, né, de ver a maneira sensível como ela trabalhou, como ela retratou esse tema e esse espaço, né, e que não eu vejo assim muitos trabalhos aí, talvez feito por homens, né, que vão retratar esse tema e que mostram de uma certa maneira caricata, ou que é num momento que não é a intimidade, que não é o dia a dia dessas pessoas, né, e ela consegue apresentar isso. Tem uma foto até que não entrou nessa apresentação, que eu lembro que era a festa de Natal dessas pessoas, né? E ali eu lembro de olhar aquilo e pensar, puxa, tanto preconceito, tantas questões, né, em relação a isso, e a gente esquece desse lado humano, né? Que uma festa de Natal, ela acontece para qualquer pessoa, né? Independente, né, do seu gênero, da sua condição, enfim. E aquilo me tocou muito, assim, de pensar que trabalho importante que é ter sido feito, né? Então, eu gosto muito do trabalho da Ana. Andréa, de Santa Catarina, esse trabalho dela, ela percorreu a BR-101, então, que é a BR que corta, né, vai pelo Brasil, passando por todo o litoral. Nesse trabalho, a gente percebe, aqui também eu tive que condensar, né, a quantidade de imagens, e você vai vendo, através dessas imagens, a maneira como ela se relaciona com essas pessoas ou com esses povoados que fazem parte dessa estrada, né, que você vai vendo a diferença da relação cultural, social, econômica, né? Ela vai mostrando essas diferenças nesse trajeto, né? E é um trabalho também que foi através de um prêmio de fotografia que ela conseguiu produzir esse material, e eu fiquei pensando nessa condição de ir para o mundo, né? A relação até na contemporaneidade com essa relação com a segurança também, como mulher, como os riscos que a gente também encontra nesse caminhar, e ela fez um trabalho que acho que representa muito essa diferença geográfica que a gente tem no país, e essas relações, né, que é difícil, o Brasil é muito grande, é muito complicado você dar conta de toda essa história, e ela fez de uma maneira muito, muito sensível, né?
A Ana Kahn, ela tem vários trabalhos, foi difícil até pensar qual escolher, né? Eu gostei muito, eu não conhecia esse trabalho dela. Foi feito acho que o nome é Netherlands, não entrou ali, né? Mas enfim. Ela foi convidada por um curador para fotografar essa região na Holanda. E é um lugar, na própria fala dela, né, que era quase assim, o fim do mundo, o encontro da terra com o mar, né, muita água em volta, muita água tornando-se terra ou a terra tornando-se água. E essa relação com o espaço é muito interessante, assim, o jeito que ela lida com essa amplitude, com essa dimensão, né, e é um trabalho que fala um pouco desse estar no mundo, né. A Letícia Lampetti, eu conheci o trabalho dela numa exposição. Depois, quando eu fui procurar, eu vi o todo, né, Conhecidos de Vista. Ela é do Rio Grande do Sul. E aqui é interessante a escolha, né, a delimitação de como ela resolve essa relação entre vizinhos, né? Então, ela escolhe fotografar, e escolheu aleatoriamente, são 40 apartamentos em Porto Alegre, e que ela decide quais ela vai fotografar a partir da própria caminhada. Então, ela vai para a rua e vai observando de fora quais edifícios que têm essa proximidade da janela com o seu vizinho, né? Com o outro lado, com outro prédio que... eu não sei se essa é uma condição também mais do sul do país, mas essa relação meio reservada, né, que a gente tem com o outro. Então, ela percebe que muitas vezes essas pessoas não se conhecem, apesar dessa proximidade geográfica, né, desse viver, assim, e que nas entrevistas que ela faz com as pessoas, percebe assim, eu não conheço os meus vizinhos, mas eu sei, por exemplo, que naquele apartamento, tal, naquela janela, todos os dias, às 6h, 6h30, quando a pessoa chega do trabalho, ela fuma um cigarro. Tem uma senhora no outro apartamento de frente, que é de idade, não recebe muita visita. Então, toda manhã, a primeira coisa que eu faço é ir na janela, ver se a janela dela foi aberta. Será que ela está viva ainda ou não? Né? Então, essas relações que são interessantes dessa proximidade de vive, né, no mundo, tanta proximidade e tanto distanciamento ao mesmo tempo. Ela tentou fotografar sempre os dois lados, né? Mas na escolha aqui eu deixei um pouco aleatório esses ambientes. Então, ela faz uma relação de dentro para fora e do íntimo com o social, né? Com o outro, assim. Esse trabalho eu não conhecia, é da Giovanna Glutter, não sei se estou falando certo sobre o nome dela. E quando eu decidi, de todos os trabalhos dela, trazer esse... existe uma discussão na fotografia documental, nesse ir para o mundo, que às vezes muitas pessoas, quando estão iniciando na fotografia, acham que essa categoria da imagem ela só serve para fotografar questões da miséria, da pobreza, né? Acho que vem um pouco esse mito, talvez, do Sebastião Salgado, enfim, né? De ter que fotografar apenas esse tipo de coisa. E eu lembro numa palestra em Buenos Aires, de ouvir uma fala assim, principalmente nos países emergentes ou que estão em desenvolvimento, quanta coisa está mudando e quanta coisa da cultura, da própria manifestação da sociedade deveria ser documentada, porque isso está em transformação, né? E as coisas hoje em dia transformam-se muito rápido, né? Costumes, enfim, o que for. E a Giovanna decide fotografar, o nome do trabalho é Paradise Garden, um condomínio fechado de classe média alta em São Paulo, perto ali da cidade de São Paulo, e que é um espaço, a própria imagem mostra a questão da segurança, né, de você tentar viver numa bolha, isolado do resto do mundo, mostra um pouco também essa relação, talvez, de um sentimento, não sei se é de superioridade, mas as imagens trazem um pouco esses espaços parecem que não têm vida, eles são quase assépticos, assim, né? Tudo construído, porque era um ambiente, não era uma cidade que está em desenvolvimento, ele foi construído, feito para isso, né? Então, os jardins são super artificiais, assim, e ela também fotografa algumas pessoas que vivem ali,
e também as pessoas que trabalham para essas pessoas, né? Então tem os seguranças, que eu acho que a foto não entrou, as mulheres que trabalham para essas famílias. Então, assim, eles se deslocam da cidade e vivem nesse confinamento, né, confortável, vamos colocar assim, mas essas pessoas, elas têm que se deslocar para chegar até lá também, né? E essa relação com esse espaço, né? Então, vivem no espaço que está nessa bolha, mas elas não fazem parte desse, né, desse ambiente. Seguindo essa mesma linha, né, do tema da fotografia, fugindo dessa relação mais do mito da miséria, vamos dizer assim, a Roberta Santana, também do Rio Grande do Sul, ela tem esse trabalho chamado Parque Aquático. E aqui eu lembro de alguns trabalhos que eu vi de outros lugares, principalmente eu acho que vem de uma escola meio norte-americana, assim, dessa relação com o ambiente, que tem um certo humor nas imagens, né? Está retratando um espaço que aqui no Brasil, pelo menos, né, é muito usado, enfim, né, pelas pessoas, de uma certa também classe social específica, né? E que as imagens mostram, assim, tem um respeito com as pessoas que estão sendo fotografadas, mas mostra muito essa relação do costume, né? Então, se quiser, pode ir passando. E a fotografia, a maneira como ela faz para fotografar isso é a fotografia mais formal, né? O retrato, a pose também, mas em algumas, né, mais livres, assim, mais solta, mas que tem uma relação, de uma certa maneira, não sei se é humor, mas talvez mais leve, né, com esse ambiente que ela está retratando. Talvez caricata poderia ser em alguns momentos, né, mas que não deixa de ser, de uma certa maneira, divertido ver essa relação de costumes, né, essa relação desse ambiente, assim. Daí, fora do Brasil, a gente acho que trouxe dois trabalhos. Esse trabalho da Alessandra Sanguinetti, bem conhecido, né, conhecido, discutido em diversos lugares. Ela é uma fotógrafa que vai ter um pouco ela tem essa questão extremamente autoral e criativa na maneira de abordar, mas ainda respeitando muito, no caso, o que está acontecendo na frente dela, né? Que é uma questão que a gente viu em todos esses trabalhos em especial, se a gente for ver, eles todos nos levam para o espaço onde estão esses fotógrafos, né? A gente tem a vivência como se você estivesse lá olhando, percebendo a partir do olhar dessas pessoas. Ou seja, a gente não entra para uma subjetividade tão grande, a gente entra mais para uma questão do estar lá, né? De estar perante, de conhecer. Então, esse trabalho, enfim, a gente trouxe porque é um marco assim dentro da Argentina. E um detalhe uma questão muito forte que eu percebi, pelo menos pesquisando na Argentina e na Colômbia, é que essa fotografia um pouco mais, digamos, direta, tem uma questão muito forte das fotógrafas irem para regiões, assim, digamos, mais naturais, né? Uma discussão assim de realmente a relação do homem com a natureza, desses espaços abertos. Então, diversos trabalhos eles vão para essa linha. Às vezes tentando resgatar a história, às vezes tentando resgatar a relação daquelas pessoas com o espaço, mas trazendo isso daí para o mundo, digamos, contemporâneo, vivenciar de uma certa forma, assim. Aqui, lógico, teve a ideia mais de trabalhar com essas duas primas, porém os outros trabalhos da Alessandra, e até quando ela foi fotografar ela foi com a intenção de fotografar, na verdade, as fazendas. E acabou acontecendo esse trabalho no meio de um trabalho que ela queria fazer mais com animais, com os espaços, porque ela mesma tinha sido criada, né, dentro de um espaço também de fazenda, etc., e queria resgatar isso para o trabalho dela. Na Colômbia tem essa fotógrafa, Juanita Escobar. Eu não consegui encontrar muita coisa dela, mas esse trabalho até que é bem difundido. Ela fala que é um trabalho feito nos Llanos, que é uma região na Colômbia que vai chegando perto da Venezuela, e que os Llanos seriam os vaqueiros lá, e eles têm uma questão muito forte, assim, muito de viver de uma maneira muito livre, inclusive com cavalos que eles não treinam muito, eles não são cavalos, por exemplo, que ficam geralmente presos, eles são cavalos selvagens. Só que a relação dessas pessoas com os animais é para ser dessa liberdade total. E ela, conhecendo essa área, ela falou que ela queria tentar colocar isso um pouco. Eles tentam domar, eles ficam juntos, mas mesmo assim os cavalos estão sempre livres. Então, essa questão da natureza, digamos assim, um pouco mais selvagem, ela disse que encontrou isso de uma maneira tão forte que queria trazer para as imagens fotográficas. Esse trabalho é bastante conhecido. Outros trabalhos dela é muito difícil você encontrar, assim, digamos, alguma referência um pouco maior de ensaio. Você vê uma ou outra imagem.
Esse daqui já é bem difundido, tem vídeos dela falando de todo o material. E esse trabalho virou um e-book, assim, que vocês podem adquirir assim, facilmente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. O que é interessante do trabalho é que, apesar dela fotografar uma região extremamente natural, e geralmente os homens estão em ação, esses cavalos, etc., ela consegue fazer algumas composições muito fortes, né? Muito lindas, assim, e composições que são mais dentro de uma abordagem um pouco mais contemporânea dentro da fotografia, os cortes que ela faz, como ela distribui os elementos dentro das imagens, acaba ficando assim, extremamente bacana assim, na parte estética, poética da imagem. E é bem variado assim, a maneira como ela compõe. Também são conhecidas por serem áreas extremamente abertas e sem muita vegetação. Um detalhe que eu acho que a gente tem que comentar também nessa edição que a gente fez é que assim, a gente, lógico, colocou alguns fotógrafos dentro de uma área, digamos, assim, numa abordagem escolhida, mas eles poderiam dialogar entre outras também, né? Então não é só dentro disso. E aqui seria daí quando o fotógrafo interfere um pouco no mundo, mas mesmo assim ele está no mundo. Nessa busca, né, esse trabalho da Daniela Pauliello, desculpa, até não conheço ela, não conheci o trabalho dela, não conheço ela pessoalmente, é de Minas Gerais. O tema exílio, ela faz uma relação entre a fotografia e a auto-performance. Então, ela está nesse espaço, se fotografando e tentando perceber a relação do próprio corpo com esse espaço, assim. Então, por isso essa relação, talvez, desse mundo editado, ou seja, são imagens que são, de uma certa forma, encenadas, né? Não é o mundo natural. E ela se coloca nesse espaço. E são imagens belíssimas. Aqui, até, tem muitas baixas luzes, e na projeção ela está perdendo um pouco os detalhes, mas vale a pena procurar no site, né, na internet, que é maravilhoso, assim, é um trabalho muito lindo. A Manu Melo Franco, é de Minas também. Na pesquisa, eu gosto muito do trabalho dela, e esse eu gostei de trazer, até porque ela também fala de uma relação desse estar, né, também no mundo dessas relações, aqui no caso uma relação específica com o clima, e aqui a gente de Curitiba, né, sabe bem o que é isso, né, convive muito com Exato. E eu acho que talvez essa nossa relação tão, né, usual com a chuva, com o clima frio, com toda essa história, tem que ser, quem nunca, né, fez, né, de alguma maneira, secou alguma coisa atrás da geladeira. E nunca ia passar pela nossa cabeça, talvez, né, fotografar isso, porque é tão comum que a gente esquece, né, que não é comum fazer isso, na verdade. E esse trabalho dela, eu acho que também tem algo assim um pouco divertido. Assim, quando eu vi, eu fiquei encantada com a maneira como ela selecionou, né, e distribuiu. Então, tem a questão de criar um cenário, né, de ter uma repetição desse cenário dentro da imagem, a mudança da posição da geladeira para poder mostrar, né, afinal, o que ela estava querendo dizer. E em dias de chuva eu me seco assim, a gente sabe bem o que é isso, né? Então, eu acho que nessa metodologia da repetição, né, me lembrou alguns trabalhos bem clássicos assim na fotografia, mas ela traz uma pitada de humor também que eu acho bem bacana. Assim, a fotografia também pode ser leve, né? A Marta Busquets é uma espanhola que está... Espanhola não, né? Ela é catalã, na verdade. Se ela me escuta falar isso, vai ter um certo problema. Eu conheci a Marta em um festival em Buenos Aires. Ela vive, na verdade, entre Barcelona e São Paulo, mas eu percebi assim, que ela é muito brasileira já. Então, eu lembro que o dia que eu conheci, eu achei que ela era uma brasileira que morava fora há muito tempo. O sotaque dela parecia alguém daqui que morava muito tempo na Espanha, não o contrário. E o site dela é todo, assim, muita coisa em português e em inglês. Eu não vi nada, né, em espanhol, por exemplo. Então, ela está muito inserida no contexto aqui. Por isso que eu resolvi incluir o trabalho dela, porque eu acho que ela já é bastante, né, daqui. Assim. Esse trabalho é muito lindo. Ela faz, o nome é Lar, e ela faz uma relação, na verdade, uma investigação, ou propõe, né, uma investigação, uma reflexão sobre essa relação com o lar. Então,
como ela já vive, né, fora do ambiente, né, onde ela nasceu e cresceu, será que a gente leva o lar para onde a gente vai, ou essa ideia, né, esse conceito, ele só se refere a um espaço realmente físico? Então, ela vai construindo, né, essa relação nesse espaço aberto, e leva muito a relação da imagem simbólica com o ninho, né, com a concha, com essa relação de aconchego, de que o lar é um lugar onde a gente se sente confortável, se sente seguro, né? É muito lindo esse trabalho dela. A Adela Goldbar é uma fotógrafa mexicana que parte do trabalho dela ela realiza no México e outra parte ela realiza em Chicago. Aliás, esse é um detalhe que eu queria comentar. A gente, procurando essas fotógrafas, é muito curioso ver as carreiras, como é que elas começaram, por onde elas estudaram, o que elas buscavam e por onde elas andaram no mundo para chegar nos trabalhos que elas têm hoje em dia. E algo que assim se repete muito em diversas fotógrafas, elas geralmente têm formações em artes visuais, muitas vezes em comunicação também, mas tem algo que se repete bastante, que é aquela pessoa que saiu muito, foi atrás, foi estudar em algum lugar, foi conhecer uma fotógrafa, participou de algum tipo de oficina fora e acabou trazendo para o seu país algum tipo de reflexão. Se a gente quisesse estudar a fundo, até se você olhar bem com cuidado as imagens, você percebe até quem estudou, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, na Espanha, porque tem uma interferência do tipo de fotografia que eles produzem nesses lugares. A Adela Goldbar, ela vai ter um material que é extremamente rico. Dê uma olhada no site dela, é impressionante o material que ela desenvolve. E ela trabalha muito com cinema também, com vídeo. Então, ela produz ou filmes ou fotografias, e geralmente trabalhando com alguma ideia relacionada àquilo que está se perdendo, àquilo que deixou de existir, destruição mesmo. Ela fotografa muito em ferros velhos, por exemplo, e faz ela promove algumas ações assim que parecem meio que filmes de ação dentro de ferros velhos, mas justamente na verdade com uma outra abordagem, querendo falar um pouco sobre essa explosão de memória que se perde, etc. Nesse trabalho, ela foi para dentro de uma fábrica. Esse é um dos que eu mais gosto do material dela, do que eu consegui pesquisar. Ela vai para dentro de uma fábrica que estava desativada e ela queria trazer um pouco de natureza, de vida para dentro da fábrica. Então, ela começa a colocar plantas, musgos, flores no meio da fábrica e fotografa esse espaço, dizendo que ela quer, de alguma forma, fazer reviver o que já foi esse lugar. Então, ela tem esse tipo de interferência. Então, esse material ele é todo fotográfico, e, geralmente, ela vai optar por uma das linguagens, dependendo do que ela faz. E daí eu trouxe também a Dulce Pinzón, que ela é do México. Esse material, ela é uma fotógrafa que ela segue muito uma linha que eu acho que algumas fotógrafas que a Lu mostrou tem uma pitada disso também, mas o dela é muito forte, uma relação com, talvez vocês conheçam o argentino que faz o... Oi? Marcos Lopes. Então, assim, essa pegada bem mais assim latina, pop, que ele vai chamar, né, que é de tirar sarro das coisas. Ele, uma vez eu tive chance de ver uma palestra com ele foi bêbado para a palestra, foi muito curioso, mas foi uma das melhores palestras de fotografia que eu já vi. E ele chegou e falou assim: gente, a gente é muito sério. Ai, a gente é muito sério, eu canso disso, eu quero fazer coisas engraçadas. A gente tem um lado humorístico muito forte, a gente não explora na fotografia. É explorado em outras coisas, mas não na fotografia. Então, uma das partes do material dele, né, depois de muito tempo que ele fez retratos, na verdade, de uma maneira mais convencional, etc., tem a ver com essa questão mais de uma brincadeira sobre a própria, né, condição. E ela, a Dulce Pinzón, essa é outra que o site dela é muito completo, tem muitos trabalhos bem interessantes. Ela trabalha de uma maneira extremamente encenada, ela monta os lugares, uma referência muito grande em histórias assim de um mundo mais massivo, que nem aqui são super-heróis. Esse é um dos trabalhos mais conhecidos dela, foi publicado em algumas línguas esse material como livro, assim, porque foi bem conhecido. Mas vocês vão reparar, ela faz associações com outros contos de fada, sempre com uma estética muito forte e um pouco barroca, feita de uma maneira um pouco escrachada. Então, é um trabalho muito bacana de ver a abordagem dela. Deixa eu passar algumas aqui para vocês verem. Então, ela traz esses super-heróis, né, das histórias reais, que ela vai chamar de super-heróis.
É uma série bem grande, eu trouxe só algumas para a gente conhecer aqui. Inclusive, saiu um livro, alguns anos atrás, que era uma seleção de diversos fotógrafos latino-americanos que estavam se destacando, e a capa do livro foi essa foto aqui. E essa mescla que ela sempre faz desse imaginário, desse mundo que a gente consome, digamos assim, as narrativas consumidas, mas colocadas dentro do dia a dia bem convencional. É uma questão que ela traz em diversos ensaios dela. Agora, então, daí a questão entre imagens, que de diferentes formas vocês vão perceber que os fotógrafos, as fotógrafas, enfim, elas fazem essa relação. A Elza, bom, ela vem de uma fotografia contemporânea, eu gosto muito do trabalho dela. Eu tive a oportunidade de ver a palestra no Festival em Tiradentes esse ano. E a gente trouxe até escolheu uma imagem para representar esse trabalho mais contemporâneo, vamos dizer assim. Ela trabalha sobre as Amazonas do século XXI, né, esse título, assim. Até no site, em alguns momentos usam esse título, em outros não. Então, tá como viagens, assim, tá um pouquinho aberto. E é um trabalho que é maravilhoso, assim. Nessa sobreposição de imagens, a gente consegue fazer uma leitura em várias camadas, né, sobre essa relação da mulher e dentro desse espaço. Então, eu trouxe uma imagem só, até como uma homenagem à Elza, né? Não, pode passar, que daí eu já vou... de Pernambuco, eu selecionei esse trabalho da Adelaide Ivanova, It's Okay to be a Boy. Então, é um trabalho que é muito forte, fala sobre mulheres que foram vítimas de violência sexual e violência física, né? E que ela trabalha através de dípticos, né? Falando um pouco dessa relação tão dolorida, né? tão complicada, assim, e que em todos os depoimentos que ela ouviu, né, nas entrevistas que ela fez com essas mulheres, sempre tinha um denominador comum. Independente da idade dessas mulheres ou da classe social, enfim, sempre tinha uma relação de que a mulher era culpada pela tragédia, assim, que tinha acontecido com ela. E mesmo quando o agressor era uma pessoa próxima da família, enfim, e que às vezes a própria mãe da vítima jogava essa culpa para cima dela, né? Então, o trabalho é maravilhoso, tem muito mais fotos do que eu consegui trazer aqui. E o trabalho da Adelaide é muito bacana. Tem muita coisa no site dela também, é um site que é bem completo, assim, vale a pena dar uma olhada, né? Então, ela faz, só terminando, ele faz nessa relação das duas imagens, ela faz um pouco uma relação da própria vítima, e sempre com esse cuidado de não mostrar a identidade, né, que eu acho que também tem que ter um certo respeito, até para... Eu percebi que alguns trabalhos que são mais diretos acabam não tendo como ser mostrado num contexto mais amplo, né? Então acaba restringindo um pouco. E ela usa um recurso, né, nessas imagens para poder... e tem um outro trabalho que vai vir mais para frente que também usa um outro tipo de recurso, né, para preservar a identidade das vítimas, né, dos personagens retratados aqui. Do Rio Grande do Sul, a Camila Domingues me chamou a atenção esse trabalho, porque é um trabalho de pesquisa também sobre imagens, né, que acaba entrando, falando um pouco também da fotografia, de uma certa forma. Ela fotografa, né, faz uma imagem, e ela coloca essa imagem no site de buscas, né, e vai perceber o que vem como referência. Então, o resultado, as fotos que estão, né, mais ali à direita, é o resultado que o próprio site, né, traz a partir de uma imagem primeira. E é interessante, e tem várias, assim, nas fotos que eu consegui ter acesso, a imagem que ela usa como elemento de pesquisa, né, são das mais variadas possíveis. Tem algumas que são mais óbvias, por exemplo, uma porta, então tem várias portas bem parecidas. Mas nesse exemplo aqui, eu achei interessante a relação que o próprio site, né, os algoritmos, eu não entendo nada dessa questão mais de programação, mas que elementos que ele usa para, né, que o próprio buscador usa para chegar numa imagem que seria
próxima, né? Então aqui assim é o azul, o branco e um pouco de vermelho, né? E a gente vê que o conteúdo tem coisas, né, que não tem muito a ver com essa primeira imagem, né? É uma questão mais de forma, né, do que de conteúdo. Então é uma investigação sobre a imagem. A Elisa Elce, do Rio Grande do Norte, nesse trabalho chamado Refúgio, ela trabalha em dípticos, né, sempre, fazendo uma relação com o que é consumido, enfim, o que nesses espaços, nessas casas, né, o que está sendo jogado fora, ou seja, o que está sendo descartado, né? Então é um trabalho que tem a ver com essa relação até do próprio consumismo, né? Entra também em questões da sustentabilidade, enfim, e ela trabalha de uma maneira muito bacana a maneira como ela resolve essa investigação, né? Então, e também tem muito mais imagens. Eu acabei selecionando algumas de espaços diferentes e que a gente vê que o conteúdo que estaria nesse refúgio, né, nesse lixo, ele reflete um pouco quem vive ali, de uma certa forma, né? Desculpe, só voltando ali, como a gente fez uma pesquisa tão grande, né, às vezes a gente acaba esquecendo alguma informação sobre o trabalho. Aqui ela começa o trabalho no bairro de Ponta Negra, né, em Natal, e depois ela faz o mesmo trabalho no Brooklyn, em Nova York. Tá? Então, são também lugares, cidades diferentes. Esse trabalho da Isis Gasparini me encantou assim, quando eu vi, porque ela também faz uma relação de imagens com imagens. Ela foi fazer uma residência em Paris e ela fez esse trabalho, né, chamado Diáfano, no Museu do Louvre, trabalhando essa relação, como o espaço foi preparado para que uma imagem fosse vista, né? E é interessante como ela resolve fotograficamente essa relação de uma imagem que está no museu, né, para ser vista, e a maneira como esse espaço pode ser representado na fotografia. Então, a gente acaba não vendo nenhuma imagem que está sendo mostrada, mas essa relação com o espaço, né? A questão da luz, a questão da preparação, né, desse lugar. Essa aqui, pena também, são na baixa luz ali da imagem, tem uns detalhes assim muito peculiares, né, que no site dá para ver melhor. E daí eu trouxe é interessante que no Uruguai, se você vai buscar informação, pelo menos nos meios que eu tive, não tem tanta informação de fotógrafos de lá, mas eles têm um centro de fotografia em Montevidéu que é maravilhoso, é fantástico, assim, se vocês têm a chance de ir para lá. Eles têm uma pesquisa muito grande, eles tentam de todas as formas fazer a fotografia uruguaia ser conhecida. Só que é difícil você ter acesso aos trabalhos que eles têm lá. Se tem alguma coisa que você vai achar em algum livro que eles publicaram, que é disponibilizado, assim, um certo filme das pessoas mexendo no livro, mas para você ir para as imagens, assim, até foi uma questão que eu questionei quando fui para lá. Eu falei, como é que eu posso ter acesso a tudo isso sem estar aqui, né? E ele falou assim, volta aqui, volta aqui, descubra mais, assim, enfim, venha ficar pesquisando aqui mesmo. E é um lugar lindo, assim, que eles estão fazendo uma recuperação de imagens e trabalhos muito bonitos no Uruguai. A Celeste Rogers Mujica, ela publicou, enfim, um livro com eles, com esse centro, que ela chama de Cidades Líquidas, e que ela faz essa relação entre imagens que ela fotografa pela cidade, principalmente por Montevidéu. Ela fotografou em outros lugares também, mas principalmente em Montevidéu. E a questão dela é tentar fazer relações entre diferentes formas de viver, de habitar os espaços que existem na cidade de Montevidéu em específico, assim. Ela tem realizado, ela começou a carreira mais lá em Montevidéu. Hoje em dia ela se diz uma fotógrafa que ela transita entre Montevidéu, Buenos Aires e Santiago, realizando ainda esse trabalho muito específico, assim, de andar pela cidade fotografando. Um dos detalhes que ela tenta sempre trazer também é essa relação entre o estado de alguns espaços do passado, como é que eles estão hoje em dia e como as pessoas conseguem, né, se adaptar a esses lugares. Essa daqui ela está sozinha, só que ela é apresentada com a próxima. Eu trouxe assim só para poder ver um pouquinho mais de perto alguns detalhes, assim. Que é com essa daqui. Então, enfim, ela vai fazendo esse levantamento, né, dos espaços
que existem lá. E no Peru, é interessante que no Peru, quando você vai atrás também, eles também têm centros de imagem fortes, eles divulgam bem o trabalho. E, em geral, o trabalho que eles divulgam mais é o país que eu, por exemplo, que dos fotógrafos que eu peguei, eu só trouxe, eu acho que uns 3 do Peru no total. Mas as fotógrafas, elas trabalham muito com a questão realmente de imagens assim que estariam dentro do mundo um pouco mais da fotografia, dentro das artes, dessa fotografia que ela trabalha com diferentes elementos que compõem uma imagem nova, e muito pouco fotografia mais documentário, mais direta, pelo menos das fotógrafas. Então, a Mariela Agóis, ela tem onde eu encontrei o material dela é um pouco difícil de pesquisar, assim, se vocês forem atrás vocês vão me entender, mas ela tem alguns materiais muito bonitos, assim, que ela trabalha muito com crianças em algumas das propostas dela. Ela tem várias propostas que ela vai trazendo essa ideia um pouco do imaginário, né, da vivência dela, do imaginário dessas crianças, e coloca em cima dessas imagens que ela produz e vai criando. Ela tem uma formação também não só ela tem uma formação em artes e também como designer, tanto é que alguns trabalhos que ela realiza são só na área de design, sem uso de fotografia também, mas sempre essa questão da aplicação de alguma questão de imagens que ela conhece em cima de imagens geralmente um pouco mais antigas que ela recupera e utiliza, ou algumas que ela produz ela mesma. E na Colômbia, na Colômbia eu queria comentar um detalhe também, assim, de uma maneira geral, das fotógrafas que a gente pegou, acabei de mostrar uma outra ali para vocês, que fotografou os llanos ali, mas na Colômbia, talvez seja o país dos que eu consegui pesquisar mais, que você vê uma força maior dentro da fotografia documentária, das pessoas, das mulheres que estão indo, assim, tipo, realmente fotografando algumas questões de uma forma um pouco mais clássica, talvez. E a Consuelo Bautista, ela é uma fotógrafa de muito tempo, ela tem muitos trabalhos muito bacanas. Ela discute muito a própria Colômbia em todos os trabalhos dela, apesar de hoje em dia ela morar mais na Espanha. Mas, enfim, ela fica voltando. Só que existe uma tentativa de algumas dessas fotógrafas de trazer algo um pouco diferenciado para a fotografia documental. E um dos recursos que elas mais utilizam é a questão de fazer essas pequenas relações entre imagens. Então, quando ela fez esse material aqui chamado Colombianos, ela geralmente vai trabalhar com a ideia que dá um pouco de uma sensação de diferentes tempos colocados juntos, né? Mas que também sempre tem algum tipo de... São os contrastes que tem na Colômbia, né? Então, geralmente ligados a algum tipo de aspecto. Aqui seria uma questão meio de transporte, de relação com esses, seja automóvel, bicicleta, etc. E essas pessoas que fazem uso. Então, o que é bem perceptível no material dela, essa vontade de discutir os contrastes sociais que existem, e as diferentes vivências que tem por lá. As fotos dela são um pouquinho escuras, aqui a gente vai perder também um pouco, mas, de novo, né, ela chega muito próxima das pessoas, ela não se preocupa tanto numa questão estética, digamos assim, que tem um padrão, mas sim dentro de uma abordagem do o que ela fotografa. Então, ela traz isso com bastante força. O restante do material dela, esse é um material que ela fez mais recentemente, e se vocês pegarem desde o início da carreira dela, assim, tem bastante trabalho no site dela, vocês vão ver que ela foi tentando trabalhar mais um pensamento sobre a própria imagem durante a carreira, e fazendo essas relações, enfim, das contradições e ambiguidades que são próprias dessa junção de fotografias de espaços tão diferentes e, ao mesmo tempo, pertencentes, né, ao mesmo país. E agora, a questão de memória e relações familiares. Como a Anoushka comentou no início, né, da palestra, esse tema é muito trabalhado aqui no Brasil. Eu mesmo tenho um trabalho, né, que é sobre isso. E na pesquisa que eu fiz é interessante como, para falar desse tema, eu percebi as diferentes maneiras de resolver tecnicamente, ou conceitualmente, ou de linguagem, né? Então, tem coisas muito diferentes, muito lindas, assim, muito sensíveis. E eu lembro, numa leitura de portfólio que eu fiz, foi com Horácio Fernandes, da Espanha, e ele comentou assim, como ele até usou o termo ninhas, né? Las ninhas, como gostam de trabalhar essa relação, né?
E eu acho que isso, lógico, é uma ideia que não foi aprofundada, nem fiz uma pesquisa a fundo sobre isso exatamente, mas que me dá a sensação que é um pouco a busca pelas nossas raízes, né? Entender essa condição de ser mulher, então olhar para a sua própria raiz, seja para a mãe, para a avó, ou para algumas relações que a gente vai ver que são os avós, ou o avô, ou também na questão do Brasil dessa imigração, né, que foi tão forte lá atrás, e muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma mistura dentro da minha família que é absurda, é muito italiano, né, mas também tem de tudo, assim. E eu lembro que quando eu tive a vontade de ir para fora, foi um pouco resgatar essa pela busca pela própria raiz mesmo, né? Entender um pouco o que acontece agora aqui. Esse trabalho é maravilhoso. Eu fiquei assim encantada. Eu não conhecia. Foi uma indicação da Paula George, a Cláudia Jacobowitz. O nome é Memorabilia. Ela até fez uma exposição junto com uma outra fotógrafa, Ieda Marques. Desculpe até se eu errei o nome, mas eu só não trouxe o trabalho dela porque não tinha muita coisa para mostrar e tive que fazer uma seleção, assim, né? Mas a exposição me parece muito linda. Eu via o material na internet. E o da Cláudia, também eu pensei em escolher esse trabalho porque ela faz uma relação que é da memória, que é da família, né? Voltando para a sua própria família, mas ela também trabalha essa relação da imagem, ou entre imagens, ou levar essa imagem para o mundo, né? Então ela utiliza o arquivo e também entra na questão do arquivo fotográfico, né? Ou seja, ela trabalha com várias questões, assim. E ela usa as fotografias da família, né, dos avós dela, e ela leva essas fotografias para a Europa, Alemanha, Polônia, principalmente, e também em alguns outros lugares que os avós não viveram, mas que eles gostariam talvez de ter visitado, como o Muro das Lamentações, né, em Jerusalém. Então ela leva essas imagens e ela fotografa essas imagens, essas fotografias, né, no espaço que os avós provavelmente passaram quando moravam na Europa, ou lugares que eles gostariam de ter ido, de ter conhecido. Então é uma homenagem que ela faz para a família, mas também trabalha outras investigações, outras questões que o material é maravilhoso. Tem mais imagens, né, do que ver, que vale a pena dar uma olhada, né, buscar isso no site. A Paula Uven, que é, não sei se é Uven, como é que fala também, desculpa até os sobrenomes, né, se eu estou falando certinho, é de Minas. Eu conheci a Paula também num dos festivais. Esse trabalho de Devastação, eu lembro quando eu vi, eu tive a oportunidade de ver uma parte da exposição no prêmio Conrado Wessel, ela foi uma das selecionadas. Nossa, foi muito tocante de ver assim o resultado. E aqui também ela não está falando só dessa relação familiar, mas também uma investigação da própria fotografia. Então, ela conseguiu produzir esse trabalho numa lei de incentivo, eu acho que foi da Funarte, se não me engano, e ela constrói uma espécie de uma caixa, né, com espelho. Ela fica com a câmera dentro desse espaço. Ela deixa essas mulheres durante 15 minutos diante desse espelho, né? Elas sabiam que estavam indo ali para serem fotografadas, mas, pelo que eu entendi, elas não tinham consciência do momento que seriam. Elas achavam que estavam apenas aguardando a hora de serem fotografadas. Então, é sempre mãe e filha. E também tem muito mais imagens. Eu começo a me arrepiar só de falar, porque o resultado é muito incrível, assim. E nessa espera, você percebe nas imagens essa relação, como em 15 minutos você consegue descobrir e perceber essa relação entre elas, né? Então, eu acho que é um trabalho muito sensível. Eu gosto muito do trabalho. A Paula tem outros trabalhos também que são muito, muito lindos, assim. Mas esse é o que me toca mais, assim. Como? O Devastação. Deixa eu até dar uma coladinha aqui, porque o título remete ao conceito do psicanalista Lacan, sobre o processo vivido por meninas que, ao se tornarem mulheres, enfrentam a necessidade e a impossibilidade de romper com a referência materna. Então, ela coloca esse texto, é dela, né, no site, e que porrada, né, às vezes, que aí cada mulher vai ter uma relação diferente, ou vai se identificar mais com uma ou outra dessas imagens, né? Então, acho que essa relação com a mãe sempre é meio delicada, né, vamos dizer assim. Mas é um trabalho maravilhoso, vale a pena também olhar todas as outras imagens.
Da Priscila Bur, eu não conheço a Priscila pessoalmente, mas eu acompanho bastante coisa do Face, assim. Ela é de Pernambuco. Esse trabalho é maravilhoso. O nome é Ausländer, que em alemão significa estrangeiro. Também não sei se eu falei a pronúncia certa, né, porque é uma palavra alemã. E ela faz uma viagem para a Alemanha em busca dos seus antepassados, né? Ela consegue ir chegar no vilarejo onde o avô dela morou e consegue chegar na casa que ele morou. Mas quando ela chega lá, ela percebe que aquele espaço traz as memórias que são dele e não dela, né? E a partir dali, não foi, pelo que eu entendi no site, assim, não foi uma ideia que foi imediatamente, né, que o projeto aconteceu imediatamente, mas ela ficou com uma vontade de, através de uma pesquisa das memórias dela, criar imagens de lugares que ela gostaria de ter mostrado para o seu avô, né? Então, ela é um percurso assim que não acontece de uma hora para outra, é um percurso mais lento, assim. Até eu me identifiquei muito porque o meu processo fotográfico é muito lento sempre. É um pouco como a Nushka, né? A gente estuda e digere informações e vai atrás, enfim, de transformar isso numa imagem. Então, ela se sente, ao mesmo tempo, tão ligada a esse país que não é dela, né? Pelas raízes, mas ao mesmo tempo que ela se vê assim fora desse contexto. Então, ela resolve fotografar aquilo que ela gostaria de mostrar para o avô, né? Como que ela via e sentia a terra que era dele, mas que não era dela. Né? Então, é muito lindo. Também tem muitas mais imagens. Eu até não sei se na seleção eu acabei colocando depois a ordem que está no site, porque eu me encantei tanto com as fotos, e na hora de separar era difícil escolher, eu queria mostrar tudo, assim, né? Mas é um trabalho muito lindo, vale a pena também pesquisar, né, ver todas as imagens no site. A imagem de antes, né, seria sempre uma relação com o arquivo fotográfico, que a gente percebeu que tem muitos projetos também que trabalham em cima dessa recuperação de imagens mais antigas, dando uma nova leitura para elas. E vejo que aquilo que a Nushka falou no começo também, em vários trabalhos aqui, nessa divisão que a gente fez, é mais por uma estratégia de apresentação, porque vários trabalhos se encaixariam em vários temas, né? Não é uma coisa que seria estática, né? É só para poder ter uma organização na apresentação. Da Rosângela Renault, eu trouxe como uma referência, assim, por ser uma fotógrafa que é muito conhecida por trabalhar com arquivo, né? Esse trabalho, Operação Aranhas, Arapongas e Arapucas, ela trabalha a questão da fotografia em manifestações políticas, né, pensando numa investigação sobre essa relação da massa, né, como juntas, né, as pessoas têm mais poder ou de conseguir coisas, enfim, né. O que é interessante aqui é que ela trabalha com 3 arquivos sempre diferentes. O primeiro é do José Inácio Parente, a primeira foto sempre é do José Inácio Parente, feitas no Rio de Janeiro, numa manifestação em 68. A segunda imagem é feita por ela mesma em Belo Horizonte, numa manifestação em 1984. E a última é da CIA de Foto, feita em São Paulo, nas manifestações de 2013. E ela procurou, nessas imagens, fazendo uma pesquisa desses 3 momentos, imagens que fossem muito parecidas entre elas. Então, a maneira como o fotógrafo se posicionou diante daquilo que ele estava fotografando e a própria manifestação, né? Ou seja, como as pessoas se colocaram naquele espaço, quais os recursos que essas pessoas usaram para se manifestar, né? Então, é interessante como as imagens, quando você olha os trípticos, você não consegue perceber essa diferença temporal ou de espaço mesmo, né? Porque foram feitos em lugares diferentes também. E ela utiliza aí é como se fosse um papel vegetal para... É como se aquilo desse também uma unidade. A gente consegue ver, mas não vê muito, né? A imagem não mostra muito. E em alguns lugares ela coloca algumas lentes de aumento para destacar, né, esse espaço, assim. A Andréa D'Amato,
de São Paulo, ela fez um trabalho que também é muito interessante, como fala do arquivo, mas fala da própria fotografia, enfim, são várias questões, né? E fala de uma questão da memória familiar também. Então, ela produz 3 cadernos que se diferenciam só pela cor da capa, na verdade. São caderninhos assim, artesanais. E, através do álbum de família, ela faz uma seleção de imagens que ela coloca a reprodução da mesma foto nos 3, e ela entrega esse caderno, um para a mãe, um para a irmã e um para o irmão. E pede que eles escrevam do lado a memória, né, que eles têm sobre aquela foto, aquela imagem. E é interessante que cada relato é como se fosse sobre uma imagem diferente. A memória que eles têm, que cada um deles tem sobre esse momento, é muito diferente. Então, ela está também falando sobre a relação com a memória, né? Essa memória que, às vezes, a gente acha que a lembrança é verdadeira, mas ela sempre é editada, ela é inventada, muitas vezes, né? E também é interessante como cada um resolve, é como se fossem 3 vozes, né? E são 3 vozes diferentes, né, sobre essa mesma história, e que cada um deixa transparecer na própria maneira que escreve, por ser também um relato que é manual, né? E a maneira como fala, você percebe essas vozes, né? Então, o irmão sempre vai, foi aquilo, né? Parece que não lembra muito, né? Uma coisa assim. A mãe tem um relato que é um pouquinho mais histórias e tal, e a irmã parece que nunca lembra direito também, assim, foi assim mesmo que aconteceu, né? É interessante, vai mudando muito essa relação, e aqui não dá para ter a leitura, né? E mesmo o site é um pouquinho diferente. Eu gostaria de ver esse material, né, ou numa exposição, enfim, que pudesse ter a leitura. Eu me interesso muito por essas histórias, né? Eu gosto muito desse tema. Então, é um trabalho bem bacana. A Estefânia Gavina eu conheci também num dos festivais. Ela é da Argentina e mora em Campinas já há bastante tempo. Estuda bastante fotografia. Como a Anushka comentou, várias dessas fotógrafas, na verdade, vêm de alguma formação também acadêmica, né, que o mestrado ou doutorado, enfim, uma especialização em fotografia que vem de uma academia mais formal, assim, né, e que aí também reflete um pouco a pesquisa dessas instituições, né, a linha de pesquisa dessas instituições. Então, a Estefânia, esse projeto se chama This Could Have Been Good, que era uma frase que ela encontrou numa das fotos da avó dela, era da avó materna. Então, ela sempre teve uma relação forte com a fotografia do arquivo familiar, né, do álbum de família, e quando uma das avós faleceu, a mãe dela jogou fora, inclusive rasgou as fotos e jogou fora. E ela conseguiu recuperar algumas. Ela foi lá no lixo e falou assim, opa, não, como assim você está jogando fora isso, né? Que é um acervo não só como da memória familiar, mas também de fotográfico. Ela sempre gostou muito dessa relação de fotografias antigas, então. Enfim. E aí, nessa remontagem dessas imagens, ela percebeu que talvez ela pudesse contar uma história diferente. E ela começa a trabalhar também com dípticos, criando uma nova imagem. E como numa das fotos ela encontra essa frase escrita pela avó, né, que isso poderia ter sido melhor, ela começa a refletir sobre isso. A gente sempre tem uma memória, talvez, das coisas que poderiam ser diferentes, enfim, ou fala um pouquinho dessa insatisfação, né, que talvez a gente gostaria que as coisas pudessem ser diferentes. E ela trabalha isso de uma maneira também com uma linha surreal, ou que tem uma pitada assim também do humor, né? Então ela faz relações que são divertidas em muitas das imagens. Patrícia Gouveia e Isabel Logfin, até eu consegui conversar rapidamente com a Patrícia antes de vir para cá, porque ela está numa residência na Amazônia, e eu estava com uma questão que eu queria ver com ela sobre essa relação, nesse tipo de interferência da imagem, quando ela coloca uma lente, e não é só lente, ela trabalha com outras imagens, a gente já vai ver, e que vem essa ideia vem de um outro trabalho dela com um coletivo lá em 2006, o Nano. Eu não tive acesso a essas imagens porque esse site específico do coletivo está fora do ar. Mas nesse trabalho chamado Mãe Preta, é um trabalho muito lindo. Ela tem uma pesquisa bem importante sobre a relação
com a mulher negra, né, na sociedade, e nesse trabalho ela recupera imagens da época, principalmente a relação da mulher escrava, né, com seus filhos, ou nessa relação de maternagem, né, ou com filhos dos amos, né, dos senhores, enfim. E trabalha não só com a fotografia, mas também, né, nesses cartões, enfim, alguma relação de imagem, né, de arquivo, e que nessa nova construção ela vai realçando através das entes, que lembra um pouco o trabalho da Rosângela, mas essa ideia é anterior, né, ao trabalho da Rosângela, de destacar alguma parte da imagem. E sempre elas trabalham essa interferência, seja através da própria lente de aumento ou algum acessório que tem a ver com a própria relação da escravidão, principalmente, né? Dessa identificação, quero dizer, né, com a relação com a escravidão. E eles vão destacando sempre essa relação na imagem que tem a ver com a mulher como mãe, né? Seja do seu próprio filho ou cuidando do filho do outro, né? Eu encontrei 2 trabalhos bem parecidos, até o da Nathalie Bohm, ela é de São Paulo, o nome se chama Memories, e a única informação que eu tive sobre o trabalho é que essas imagens são da família Baye. Ela apresentou esse trabalho em Nova York e eu me encantei com essas imagens, é muito lindo, assim. Então ela faz uma interferência nesse arquivo, costurando o rosto dessa mulher, né, e colocando algumas outras interferências ali, né, as pérolazinhas no vestido, enfim. Mas não tem muito mais informação que isso. Até uma pena. Eu gostaria de saber mais desse processo ou o que essas imagens, né, significam para ela. Enfim, só tem as fotos e o local onde elas foram apresentadas. Mas um outro trabalho que também tem essa relação com esse fazer, né, ou essa costura, esse ato de não seria transgredir, né, mas de se relacionar com a própria imagem de arquivo. Foi muito parecido das duas, de usar a costura, e principalmente em algumas imagens da Thaísa, essa linha vermelha, né, que tem uma relação com tantas questões, né, o sangue, a simbologia do vermelho com sangue, enfim. Nesse trabalho dela, chamado Fátria, também uma investigação. É interessante como as mulheres que estudaram, que foram estudar na Espanha, têm uma linha de pesquisa sobre o arquivo fotográfico bem forte. Assim, eu me incluo nessa linha também. Ela estudou em Madrid e, numa das vindas para o Brasil, ela, olhando as imagens do álbum de família, ela resolveu levar isso para a Espanha, né, na volta, e trabalhar um pouco em cima disso. Ela, a princípio, não sabia muito bem o que fazer, e chamou muita atenção dela a relação da fotografia entre irmãos. Como existe uma certa repetição na maneira como, na fotografia de família, né, como é colocado sempre os irmãos lado a lado, a maneira como eles são posicionados, em diversas faixas etárias, não só quando é bem criança, né, enfim. E ela começou a trabalhar isso e foi atrás de outras imagens, não só do álbum de família, mas de outras fotografias que trabalhassem essa relação fraternal, né? Então, como que se coloca essa relação do retrato formal de uma maneira, né, é quase uma metodologia que apesar de não onde está essa regra, né, que tem que ser sempre fotografado desse jeito? Mas ela vai investigar isso e ela costura esses irmãos, né, como se fosse uma relação. E que a relação com o irmão é uma coisa que é muito forte, né? Independente se a gente se dá bem ou não, eu sempre penso assim, puxa, o irmão sempre talvez seja a pessoa que mais nos conhece, né? Essa relação lá da infância, a maneira como a gente cresceu, a relação com os pais, cada um tem uma relação diferente, né, com a sua família, mas parece que o teu irmão sempre sabe assim mais do que qualquer outra pessoa, né? Então ela costura isso, é como se essa ligação ela é maior do que as aparências, né, falam assim. Um detalhe que eu só queria comentar aqui, antes da gente ir para essa parte da própria fotografia, é que nessa parte de memória, apesar de existirem trabalhos conhecidos, principalmente na Argentina, de fotógrafas mais contemporâneas, essa coisa do buscar, digamos, a história familiar, ou de trabalhar com imagens
digamos, de outros tempos, foi mais fraco. Assim, é muito forte no Brasil, perto de outros países. Então, a gente não trouxe ninguém para essas duas partes. Assim. E sobre a própria fotografia, né, esse recorte que a gente fez, é sempre assim, alguma questão que fala sobre esse fazer fotográfico, sobre as relações da própria imagem, né, do fazer da fotografia, né, como imagem. Eu trouxe esse trabalho da Cláudia Jaguaribe. Quando eu vi, ela está falando sobre questões, né, da relação do homem contemporâneo com a paisagem, né, e com essa paisagem que não é a paisagem urbana. Mas a maneira como ela apresenta isso é muito interessante. Então, ela está falando desse fazer fotográfico também. Não é só uma relação de espaço, mas dessa composição, né? São portadas de livros que foram impressas, que juntas elas formam uma nova imagem. Né? Bruna Hélida, do Rio Grande do Sul, esse trabalho se chama Hiatos. E ela faz uma investigação sobre os limites da fotografia e dessa estética do desaparecimento da própria imagem através de uma autobiografia. Assim. Então, ela resolve trabalhar essa questão da estética do desaparecimento através de uma experiência pessoal. Ela tinha recém terminado uma relação. E então ela usa essas imagens para tentar um pouco entender tanto essa relação desse fim, né? E isso me fez pensar também algumas coisas, como é interessante numa história de uma separação, quanto mais longo o tempo do relacionamento, mais difícil é depois. E parece que de um dia para o outro parece que você perde uma relação de intimidade, ou não sei, aquela pessoa se torna uma estranha. E todas as relações que você tinha com ela acabam pouco a pouco vão desaparecendo, né? E ela vai trabalhando isso na imagem. Então, ela trabalha com negativos, são arquivos pessoais, né? E que ela vai fazendo um trabalho em cima e que fala um pouco do limite dessa imagem, né? Tem uma estética também muito da fotografia analógica, né, nesse processo e dessa imagem que vai sumindo, que vai desaparecendo. Tá? Esse trabalho da Ilana Bari é muito lindo, assim. Também entraria em outras categorias, né? O nome do trabalho é HV, que vem de Histórias de Vida, e ela fotografa pessoas que foram vítimas de violência sexual na infância. Então, todos esses retratos, né, também tinha essa relação de como preservar a identidade dessas pessoas. E a maneira como ela escolhe para poder fotografar, fazer esse retrato e esconder essa relação do rosto, né, é usando um pequeno flash, né, e que vai ser disparado no momento da tomada, então ele vai anular aquela área da imagem. Né. É muito interessante a maneira como ela usa, né, um elemento técnico para resolver uma questão de linguagem. Né. E tem um outro trabalho que eu vi até, eu não lembro agora o nome, que também usou esse recurso, mas era para uma questão mais estética. Né. Então, eu escolhi o da Ilana, porque aqui tinha uma relação mais forte, assim, o porquê que eu estou usando esse recurso, né, na minha fotografia. É um trabalho lindo, são imagens bem fortes. O trabalho todo dela, assim, vale a pena também dar uma olhada no site, é muito bom. Assim. Até agora me veio assim, alguns momentos eu falei, vale a pena ver todos os trabalhos aqui, acho que vale a pena ir atrás. Alguns têm mais informação, outros menos, mas todos, né, não estão aqui à toa. Né. Muito bom. E o Giganto, da Raquel Bruch, também no Rio Grande do Sul, que é um trabalho incrível que fala tanto de uma relação com essa busca pela eterna juventude, até como ela comenta, culto à beleza, né? Então ela substitui nesse espaço urbano em locais que seriam o espaço da publicidade ou do outdoor, enfim. Ela utiliza pessoas anônimas, vamos colocar assim, né? Que não são modelos publicitários, que não são. E ela faz essas ampliações gigantes, né? Insere esse rosto no meio urbano e é muito incrível o resultado, né, visual que isso traz. E começou em São Paulo, né, a primeira exposição,
mas ela já foi para vários lugares do mundo. E é um trabalho que abre para muitas questões na fotografia, né, e da relação, né, com o espaço e com o outro, assim. E acho que vale comentar também esse trabalho que ela já fez em diversos lugares, mas ela sempre pega pessoas que moram ao redor do lugar. Isso, que é do próprio local. Do próprio local. Até tem uma parte no site que ela fez alguns retratos das pessoas diante dessa imagem, né, ampliada. Eu acabei não trazendo, não escolhi nenhuma, até algumas tinham uma baixa resolução, eu achei que ia estourar um pouco aqui. Mas é legal de ver também no projeto todo. A Paloma Villa-Lobos, ela é uma fotógrafa do Chile, ela tem um trabalho muito bacana. Ela faz, em geral, as experiências que ela faz são relacionadas às áreas que são, digamos, no Chile, que assim estão sempre um pouco suscetíveis a algum tipo de problema natural. Então, por causa de algum problema de terremotos, alguma questão com os vulcões que eles têm por lá, alguma questão com neve, com nevascas. Então, ela tem toda uma investigação pensando assim, como que é, digamos, frágil essa relação que as pessoas podem ter com seus entornos por essas questões naturais. De qualquer jeito, eu trouxe também um outro material que ela traz, que, na verdade, é uma questão que eu já cheguei a fazer até com a Luna, assim, mas de uma maneira muito despretensiosa, e eu achei bem interessante aqui. Ela vai pegar uma foto que ela fez e ela vai para vários dos principais laboratórios de fotografia que tem em Santiago. E ela pede para revelarem a mesma fotografia no laboratório deles. E daí ela faz esses painéis tentando mostrar assim como que muda de um lugar para outro, que é um dos limites que a gente tem realmente de qualidade de imagem, como é que você chega naquela imagem. Quando a gente fala para os alunos assim, faça um teste, veja se vai ficar bom, né, que eu tento fazer isso na aula. Aqui ela vai explorar como muda a paisagem a partir de onde você escolhe trabalhar de um só dos aspectos do processo técnico fotográfico. Então, aqui tem um material, aqui tem outro. Ela fez diversas, digamos, exposições assim com diferentes formatos, trazendo essas imagens, mas, enfim, e sempre repetindo. E ela vai chamar isso de anomalias de laboratório, né? Ou seja, assim, olha, isso é só do laboratório, né? Olha as outras anomalias que a gente tem na fotografia, que daria para explorar. E ela traz isso também embaixo da tormenta, que ela reconstitui algumas, como se fossem áreas que sofreram, principalmente com a questão da neve no Chile, só que ela monta como se fossem pequenas maquetes e fotografa esses lugares, trazendo um pouco dessa estética, dessas formas que, digamos assim, são repetidas dentro dessas questões daí envolvidas com esses, entre aspas, desastres, né, naturais, etc., que é uma questão constante lá no Chile. Daí ela produz esses lugares extremamente artificiais, fotografa como se ela estivesse dentro de um espaço natural e traz isso com essas cores vibrantes, esse aspecto de artificialismo bem grande. Se vocês procurarem o material dela, esse é o grande tema assim, que é desenvolvido em diferentes propostas. A Ana de Orbegoso, ela é uma fotógrafa peruana, mas que hoje em dia ela está morando mais nos Estados Unidos também. E ela faz muitas experiências fotográficas assim de N vertentes. Algumas assim têm uma força muito grande a imagem que ela consegue, outras ela até coloca no site dela como uma própria busca, que ela ainda está fazendo algumas pesquisas. Mas ela faz uma questão interessante nesse material chamado Partículas, onde ela pega e, a partir de imagens que ela fotografa, ela pega e vai eliminando algumas áreas, e se você vê de longe os dípticos que ela vai montando, a sensação que dá é que você vê uma partícula que não é nada. E, à medida que você vai chegando mais perto do material, você vai vendo que isso faz parte de algum tipo de paisagem urbana, de algum espaço natural, ou até de um ajuntamento de pessoas. Eu tentei trazer um pouco mais próximas algumas imagens, para vocês poderem ter uma ideia um pouco mais real do que é a imagem. Essa aqui ainda está com baixa qualidade, mas eu trouxe aqui, deixa eu ver. Essa daqui está com uma qualidade um pouco melhor, para a gente ver o que ela deixa da imagem. E trazendo essa ideia. E o que é interessante é que, a partir do momento que ela trabalha com essa edição dessa imagem de tratamento, em que vai trabalhando um pouco dentro daquela linha do desaparecimento que você apresentou, ela traz uma certa fragilidade para esses lugares, né? Então, essa aqui eu não consegui nenhuma com mais definição,
Mas essa aqui, ela trabalha tanto com imagens de cidade, mas imagens também de cemitérios verticais, assim, né, em que você tem os túmulos. E que você olha, parece até alguma coisa um pouco assim colorida, bacana, mas você vai percebendo que são espaços assim que tem... Dessas pequenas partículas tem histórias muito mais fortes que você não consegue dar conta. E ela brinca um pouco com essa ideia também na fotografia de gente. Ela é uma artista que ela também ela se coloca muito nas imagens, ela tem vários questionamentos de imagem a respeito da imagem dela, por exemplo, recente, dentro de imagens que fazem parte da história dela. Então, para pessoas que trabalham com essa ideia do autorretrato, da sua própria história, é uma artista bem interessante de pesquisar, assim. Na Venezuela, esse trabalho da Ângela Bonadies, ela também é uma fotógrafa assim bastante criativa, assim, a abordagem dela na fotografia, e que me encantou ver isso daqui, até porque traz tantas questões até da maneira como as pessoas leem fotografia que a gente tem que pensar um pouco. Mas ela faz esse trabalho dela, se chama Inventários, ela tem diversos ensaios diferentes, a maioria deles reflete sobre alguma questão da fotografia. E nesse Inventários ela pega uma fotografia que nem essa, ela desenha, faz um esboço, um diagrama de todos os elementos, numera e faz um inventário de tudo que aparece na fotografia, né? E vai numerando, assim. Daí, quando ela apresenta essas 3 imagens juntas da imagem fotográfica. E o que é interessante, porque assim, a gente pode pensar várias questões sobre a própria leitura de fotografia aqui, né? Porque quando você olha uma imagem, você não vai ver todos esses detalhes, você vê, mas não leva eles em conta, digamos assim. Você vê muitas coisas num segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E aqui ela resolve dar nome de cada um deles para que você tenha consciência total da questão icônica da imagem, né? O que faz parte desse ambiente. Eu trouxe esse daqui e trouxe esse também desse casal. E é um trabalho de louco quando você pensa assim, né? Tudo que ela resolve, tipo, tudo que faz parte da imagem, né? E que é interessante, porque a gente também está meio acostumado a pensar assim, sobre o que é essa imagem? É sobre isso. Aqui ela vai falar assim, é sobre tudo isso, né? Se você quisesse, né? É um jeito de olhar a imagem. Porque quando ela chega aqui no número, sei lá, 79, não sei se 80 é alguma coisa, você fica um pouco tonto, assim, né? E daí aqui tem toda a descrição de tudo, 85, né? De tudo que tem ali dentro em questão de objeto, assim, né? E tem a gente costuma dizer que tem assim, a fotografia tem alguns karmas, né? E uma das questões da fotografia é assim, o que está na foto. Se você tem qualquer coisa que você não reconheça, você quer saber o que é isso, né? Sofre um pouco os artistas que trabalham de uma forma mais abstrata, assim, né? E aqui é o máximo disso, né? Eu estou explicando exatamente tudo que tem na foto, assim, não deixo nada de lado. E você perde daí o encantamento, você perde por outro lado, né? Porque você faz a pessoa reduzir a foto ao que tem ali. Mas acaba sendo bastante interessante. E ela faz esse material. Esse é o material que eu conhecia assim, a semana passada dela. E eu quero pesquisar mais, mas ela faz algumas relações entre livros que ela estuda de fotografia e artistas, pegando, às vezes, detalhes de imagem, detalhes de estruturas de composição. E, para quem conhece os fotógrafos, você vai mergulhando dentro dessa ideia que a gente tem, realmente, quando a gente estuda fotografia, do que foi esse fotógrafo, qual que é a relação que ele faz com o mundo de hoje e com outros artistas à sua volta. Acaba sendo uma grande homenagem, eu acho, a alguns fotógrafos e alguns artistas que ela gosta. Então, ela chama de cópia original esse trabalho. Geralmente, ela coloca o nome do fotógrafo e alguns outros artistas que ela vai atuar junto, né? Para quem conhece o Jeff Wall, parece que ela está realmente dentro de um cenário que ele está montando lá, né, e que vai fazer isso acontecer. Então, tem essa ligação, de novo, direto com a produção, né? Ela tem várias com a Diane Arbus, que é minha ídola. Então, daí eu gosto mais ainda desse trabalho. Enfim, ela traz bastante coisa dela. E a Linka Echeverria, ela é uma fotógrafa talvez um pouco mais conhecida do México. Eu tive chance de ver alguns materiais dela num dos encontros abertos lá de Buenos Aires. E o trabalho dela é muito interessante, porque ela, apesar de trabalhar muitas vezes, não sempre, o trabalho dela é bem complexo, para estudar o material dela, você tem que assim, se propor algum tempo, porque ela muda bastante as propostas de um ensaio para outro. Mas esse daqui, o que ela faz é o seguinte, ela acompanha essas pessoas que são romeiros, eles estão indo... tem um dia lá que é o aniversário da Virgem de Guadalupe, e que milhares de mexicanos eles fazem toda uma caminhada em homenagem a essa Virgem. E o que acontece? Eles vão sempre com imagens dela nas costas. De alguma forma, a imagem dela está sempre inserida
na indumentária deles. E, geralmente, está nas costas. Ela vai seguindo eles e fotografando, só que, na hora de apresentar eles, ela elimina qualquer tipo de contexto do espaço onde estavam andando, da rua, né, das estradas que eles pegam para fazer. É uma caminhada longa que eles fazem, em geral, para chegar nesse lugar. E ela traz... E, a partir do momento que ela traz essas mulheres, esses homens caminhando, às vezes tem famílias caminhando juntos, com essas figuras, é muito interessante que parece que eles mesmos viram uma figura santa, né? Tipo, eles viram a figura, né? Então faz essa fusão, até porque ela tira qualquer ideia desse espaço mais um espaço mais real, mais documentário que você pudesse instalar. E o que é interessante, ela apresenta são muitas imagens de toda essa série. E, no primeiro momento, você olha e fala assim, vi uma, vi duas, já vi tudo. Mas, não, se você vai indo para os detalhes, você vai vendo que até a própria representação da vídeo, como é que ela é mostrada, o que eles querem, é muito tocante, assim, é um trabalho muito bonito. E ela ainda vai fazer... uma vez ela ganhou uma bolsa para fazer um trabalho dentro do museu do Niepce, na França, em que ela resolveu pegar diversas imagens, principalmente imagens muito antigas, fotográficas principalmente de mulheres, e ela vai fazer uma relação entre essas imagens, a época que elas foram fotografadas, e os diferentes processos de revelação, sejam elas fotográficas ou gráficas, que foram acontecendo durante na história da impressão, digamos assim. Então, ela resgata essas imagens, é um trabalho bem complexo, e com muitas imagens, eu trouxe algumas para a gente ver. E é muito interessante, porque, lógico, você vê as figuras e ela, às vezes, vai repetir a mesma imagem diversas vezes no mesmo painel, só que, por trabalhar com diferentes formas de impressão, ou, pelo menos, algo que simule diferentes formas de impressão, você tem diferentes relações com essa imagem, você vai mudando. E essas pessoas, inclusive, vão se transportando no tempo. O que é legal é porque são todas imagens de mulheres. Então, esse é um trabalho que, em específico dela, ela vai ter uma abordagem um pouco de gênero, pensar como que essas mulheres são apresentadas nesses espaços. E daí você vê desde coisas extremamente... desde todos os processos sem prata, né, da fotografia mais antiga, você passa por essas questões da retícula ainda um pouco tosca, assim, que existia no início das revistas, né, para a impressão dessas imagens, até você chegar em processos bastante digitais e complexos que a gente tem hoje em dia também. Opa, faltou duas imagens, eu acho. Mas, enfim. Gente, a partir dessas imagens, só para a gente tentar dar um fechamento, quando eu e a Lu, a gente juntou essas imagens, então, todos, separou nesses 6 grandes grupos, digamos assim, até eu acho que dentro do nosso fazer, às vezes um pouco acadêmico, né, a gente geralmente vai tentar buscar assim, quais seriam autores para a gente pensar um pouco melhor o que está acontecendo com os tipos de trabalhos feitos por mulheres, talvez na América Latina e principalmente no Brasil, como vocês viram aqui. E, até pela nossa formação em comunicação é uma área extremamente interdisciplinar, como diversas outras, mas comunicação é demais. E eu trouxe 3 autores, que são 3 autores que, se eu tivesse que assim, trabalhar um pouco mais sobre elas, eu acho que eu talvez tivesse uma noção um pouco mais forte do que são essas tendências, desse estar no mundo dessas fotógrafas hoje em dia e estar perante as imagens e pensando em imagem. Um deles seria o Michel de Certeau. Eu vou trazer uma ideia dele, que é a ideia do... Ele tem um livro chamado A Invenção do Cotidiano, em que ele vai dizer que, em geral, na nossa vida, a gente trabalha com estratégias e com táticas. É uma das ideias dentro de diversas ideias do livro dele. E, dentro dessa proposta, ele vai dizer que tudo que é estratégia é algo que é imposto, que é formal e que não tem como mudar. E ele vai trazer isso para as cidades. Então, no primeiro momento, falando de cidade, é como assim, hoje eu vim aqui para ver essa palestra, digamos assim. Como é que eu vim até aqui? Como é que eu uso a cidade a meu favor para chegar aqui? Isso seria, digamos, uma ideia criativa de... Tem várias maneiras de chegar aqui. Vocês vão criar isso porque vocês são pessoas móveis, vocês podem ver como é que é o melhor e vocês vêm até aqui. O que a gente não pode mudar é que existe essa sala desse tamanho, né, tipo, tem essa parte da frente, e isso, num primeiro momento, a gente não pode mudar. Algumas coisas, as cadeiras, a gente poderia. E ele vai trabalhando com essa ideia que, assim, ele vai desde a coisa mais comum, que é você ir num banco ou num supermercado, o que dentro daquela vivência é estratégia e não pode ser mudado, e o que
traz para o ser humano uma ideia de criatividade, de poder brincar com aquilo. E a fotografia, se a gente for ver, por que eu trago ele, que trabalha com uma questão social, e eu diria que eu acho que os sociólogos são os melhores para a gente pensar a fotografia em alguns aspectos? Por que ele? Porque quando a gente olha essas imagens, a gente percebe que no decorrer da fotografia, a parte tecnológica, os usos que as pessoas foram fazendo da fotografia, do início da fotografia, início mesmo, no século passado e para esse século, cada vez mais você tem explorações da parte criativa. O que você pode fazer? Você brinca, você remenda, você distorce, você faz o que quer, porque cada vez mais a gente entende de processos, que tem diferentes processos que são estáticos até um certo ponto, né, estratégias, digamos, até um certo ponto, e você vai trazendo esse lado de um potencial criativo que se traz para as imagens e você pode brincar, né, com elas de uma maneira mais livre, digamos, até um certo ponto. Se a gente, no século passado, a gente teve, digamos, uma busca por conseguir entender muito do processo fotográfico, ter aquelas imagens perfeitas, feitas em papéis perfeitos, com técnicas perfeitas. O Ansel Adams está aí, né, para falar de toda essa parte técnica. A gente vê agora uma pessoa, os fotógrafos e as fotógrafas, aqui a gente percebe isso, muito mais pensando em relações criativas com o mundo que necessariamente uma excelência técnica, digamos, per se, assim, né? Apesar de que também tinha essa questão criativa antes, eu não estou dizendo que não existia, mas existe uma abertura maior. Além disso, tem uma ideia do Michel Maffezoli, que é um grande sociólogo, é lindo a maneira como ele pensa o mundo, assim, ele busca essa tentativa de uma... Eu diria que até a nossa abordagem para conhecer essas fotógrafas foi isso, a gente foi para ver o que está sendo produzido, para tentar entender quais são essas buscas, a gente não foi com um olhar direcionado, a gente tentou, mas não conseguiu, né? Então, a gente viu que o que estava sendo produzido era muito além do que a gente pensava que estava sendo produzido. E o Maffezoli, ele vai trazer uma ideia de que o mundo, da maneira como está, digamos, se transformando, a gente teve um século passado muito ligado na representação. E a fotografia é muito forte dentro disso, né? Você representa o mundo a partir de fotografias. Você traz N questões, N abordagens sobre o mundo, mas sempre representando algo, porque a gente tem a questão inicial da fotografia. Eu fotografei esse projetor está representado numa fotografia. E ele vai dizer que o mundo está trabalhando de uma forma, ele vai chamar de uma razão sensível, que está vindo com mais força nas últimas décadas, digamos, em que você quer mais uma apresentação de mundos do que necessariamente uma representação de mundos. E a apresentação de mundos vem dentro dessa ideia de que você cria algo, você traz algo de novo. Então, a fotografia, você veja, essas que a gente trabalha com a própria imagem, ela traz algo que, na verdade, é um mundo criado pelo próprio fotógrafo, pelo imaginário, pelas relações de imaginário junto com o mundo, e traz algo de novo nesse sentido. Então, a gente diria dessa questão criativa do setor, essa questão da apresentação, que vai tendo mais força em relação à representação. Não quer dizer que a representação acabou, graças a Deus não, porque eu acho que tem muito para se pensar da representação. E a última pessoa que eu traria, daí esse já é um teórico da área de letras, que vai falar sobre os espaços literários, digamos assim, que é o Maurice Blanchot, só que ele é muito complexo, ele é muito difícil. E tem uma estudiosa aqui no Brasil, que é a Tatiana Levy, que ela é do Rio de Janeiro, que ela dá uma facilitada para a gente ler ele, assim, ela traz algumas ideias. E dentro das ideias dela, que partem dele numa parte da pesquisa dela, ela vai dizer que, hoje em dia, cada vez mais, por exemplo, dentro dessa ideia de representação, você tem uma coisa muito ligada ao mundo. E na ideia de apresentação, você tem algo um pouco mais livre, que trabalha com suas próprias imagens. E ela vai dizer que o que começa a aparecer de uma maneira muito forte é um mundo que seria o que ela chama de o espaço de fora, é o mundo de fora, que é um mundo ligado ao que a gente tem, mas é uma nova proposta, é um outro jeito de enxergar as coisas, que estaria um pouco ligado a essa questão que o Maffezoli vai colocar da apresentação, né? Ou seja, o criativo, aquilo que a gente cria, sobre aquilo que a gente pensa, trazendo novas propostas sobre aquilo que a gente relaciona dentro do mundo, né? Então, a gente traz essas três aqui, na verdade, esses três pensamentos, porque se a gente fosse perceber as nuances, as modulações que existem entre esses trabalhos, a gente pode dizer que essas fotógrafas, elas, de um certo modo, elas trabalham de uma maneira extremamente interessante essa questão entre o estar no mundo, o ver o mundo, e o seu próprio imaginário, e o que elas percebem e desenvolvem a partir disso, assim, né? Então, acredito que seria uma abordagem bacana de ser feita, assim, né? E só para finalizar, posso falar mais uma coisa?
No começo, a Lu se apresentou e tudo, e eu esqueci de agradecer, porque na hora que eu falei, a gente já estava começando assim. Obrigada, Rosy. Muito obrigada, Vanessa, Maurício. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? E que tenham outros eventos iguais a esses, o número 2, número 3, número 4, né? Ampliando acervos, ampliando exposições e ampliando, né, essas discussões que são bem legais. Assim. Eu queria, só para finalizar também a minha fala, eu queria agradecer muito a cada uma dessas fotógrafas por terem feito esses trabalhos tão lindos, assim, e por todas que eu não pude apresentar aqui. Peço até desculpa, porque a gente tinha que escolher, né, fazer uma seleção. Também peço desculpa se eu falei algum nome meio errado, se não pude aprofundar tanto quanto eu queria, né, esses trabalhos, assim, porque a vontade de falar é bastante, mas eu sabia que era bastante coisa, e pensei, não, a gente tem que mostrar tudo. Então, assim, se alguém quiser entrar em contato depois para falar um pouquinho mais sobre cada um deles, estou bem à disposição. E obrigada. Eu queria parabenizar a Anushka e a Lu pela belíssima pesquisa e apresentação, que realmente surpreendeu. Eu tinha pouquíssimas referências de trabalhos que eu já tinha visto, e é sempre muito rico esse compartilhamento generoso que vocês fizeram. Muito obrigada. E, de alguma forma, eu acho que com a projeção dos trabalhos selecionados, a apresentação da Lu e da Anushka e a coleção, a gente vê o quanto a fotografia, ao mesmo tempo que traz algumas questões que são permanentes do questionamento artístico, o quanto elas vão mudando ao longo do tempo com as novas relações com as outras artes, com a transformação da fotografia, que hoje a gente não chama mais de fotografia, chama de imagem, né? Até pelo fato de como ela é captada e como ela é apreendida pelas pessoas, e ela é muito mais hoje uma ferramenta de comunicação do que apenas das artes, do domínio das artes visuais. Tanto é que a gente tem duas pessoas da área de comunicações aqui. Acho importantíssima essa reflexão da nova dimensão que a fotografia atinge e da maneira como ela influencia a sociedade e a cultura em que a gente vive, né? Essa reflexão, eu acho que é das coisas mais importantes que a gente tem hoje como papel da fotografia. E queria voltar apenas a algumas questões da edição do material da exposição, que eu acho que a gente fez uma visita, mas não fez uma visita guiada, porque não teve oportunidade. Mas quando eu fiz a seleção do material enviado para fazer a curadoria, eu fiz questão de não saber o nome das autoras, para poder simplesmente perceber quais eram os trabalhos que tinham sobrevivido como força, como identidade, como representação daquele período, que era um período bastante determinado, e que pudessem hoje ainda conversar com o que se produz de fotografia. Só depois é que a gente foi identificando para poder colocar os trabalhos juntos e fazer uma setorização, que a gente começa justamente na primeira sala da direita com um documental um pouco mais cru, né, dessa divisão que vocês fizeram com nomes poéticos muito interessantes. Quando esse documental passa a ser um pouco mais uma representação de um mundo interior para o que você está vivendo, e não tanto o que você está vendo, mas o que você está vendo daquilo que você está representando, que está na sala da esquerda, né? No meio, evidentemente, a gente colocou a Maureen e a Cláudia Anduzar, que são duas fotógrafas homenageadas, digamos assim, pela sua carreira e pelo seu tempo de trabalho e pelo seu pioneirismo, né, da fotografia na década de 70 e 80. E essa categorização da fotografia, inclusive, quando a gente começa a analisar a história da fotografia mais lá no começo dos anos 50, 60, a gente tinha fotografia jornalística, fotografia documental, era pouca produção, tínhamos a fotografia de moda e a fotografia de publicidade. A divisão era simplista, muito rasa, e geralmente porque o fotógrafo fazia tudo isso. Ele fazia o papel do fotógrafo, né?
fotógrafo social, que eu esqueci, e até o foto, né? Ele tinha ali um foto estabelecido, comercial, e chamavam ele para fazer tudo. A fotografia foi ganhando força, campo e sofisticação, e teve um tempo marcante, uma época marcante, que foi nos anos 70, quando o Sarkovsky, que era curador do MoMA, de Nova York, faz uma exposição da coleção do museu, justamente, fazendo uma divisão simplista, aparentemente, e ele chamava a exposição de Espelho e Janela. Essa exposição foi marcante para a mudança de paradigma dessa categorização da fotografia, onde o que era que se via como espelho do mundo e quando é que a fotografia era vista como janela. Essa relação do de fora para dentro e do dentro para fora. A partir dessa exposição, vários questionamentos, inclusive o Sarkovsky, que era uma pessoa bastante discutível, né, como intelectual e curador, a fotografia foi se abrindo para novas interpretações e para novas visões da produção, abrindo e alargando as fronteiras até chegar em possibilidades que o digital aí extrapolou mesmo, né, de interferência, de sobreposição, de recuperação. E, por um outro lado, esse excesso de tecnologia criou uma reação de fotógrafos que estão recuperando processos tradicionais, pioneiros, como cianótipo, ambrótipo, técnicas de papel salgado, que são os primórdios da fotografia, e, entre as duas pontas, o analógico, a fotografia ainda com rolo de acetato, que ainda é a grande joia que os fotógrafos tentam manter com o processo. E nessa evolução e nessa mudança de suporte e de evolução, vocês fizeram uma complementação bastante interessante, localizando no Brasil e na América Latina, que enriqueceu muito também a produção, né? Se a gente fosse falar de fotografia na década de 70, a gente citaria limitadamente as fotógrafas americanas e, em alguns lugares da Europa, pouquíssimas do Brasil. E hoje a gente tem uma grande produção e muito forte e muito representativa na América Latina, graças a essa mudança também do papel da mulher em todos os setores de produção, da sociedade, da cultura, e que é bastante relevante. Eu só queria pedir desculpas que eu vou ter que sair mais cedo, porque o meu voo sai agora, mas eu queria agradecer imensamente de novo a Vanessa e ao Maurício, que puderam proporcionar um evento com pouquíssimos recursos, mas com uma riqueza muito grande de assunto, discussões, de movimentação, de grupos dentro da cidade. Agradecer aqui ao Museu de Curitiba e a Alice pela acolhida e pela participação de vocês, que eu fiquei surpresa que em todas as palestras eu vi bastante gente que vem em todas, isso é muito interessante, que demonstra mesmo um interesse bastante grande, e espero realmente que isso seja o começo de um novo movimento que possa engordar o acervo e as discussões, e a gente conhecer melhor a produção das fotógrafas e fotógrafos daqui, que eu vi, todos os trabalhos que eu vi eu não conhecia, e isso é muito animador. Muito obrigada de novo para vocês, e até o próximo, se Deus quiser. Eu vou sair, mas eu acho que elas ficam para poder falar com o público, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês, agradecer de expandir assim meu campo de repertório visual, de saber que há tantas mulheres fotógrafas com propostas tão diferentes e com trabalhos tão lindos assim. Foi muito relevante para mim como professora de artes, como artista visual, não sei se como fotógrafa, mas talvez, agora já estou me sentindo até um pouco mais fotógrafa depois dessa experiência.
e que foi incrível, né, ver a relação entre as gerações, né, de mulheres fotógrafas, e eu acho que esse vínculo com a história da fotografia, com a história das mulheres dentro da fotografia e os vínculos possíveis que a gente pode fazer das relações com a antropologia e com a sociologia foi fundamental para o recorte do evento ficar ainda mais interessante, né? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pela orientação, e queria ter participado até mais ativamente nas falas, nas perguntas, mas a gente fica meio tímido nos primeiros dias, né? E obrigada, valeu. Acho que é mais isso, assim. E eu estou muito interessada em conhecer melhor o trabalho das mulheres paranaenses, especificamente, assim. Então, se eu puder ter um momento com a pessoa do acervo, depois vou procurar para poder traçar algum tipo de leitura ou de relação entre essas mulheres dentro do Paraná, que eu acho que também pode ser bem legal. Fechar uma questão dentro do nosso estado, assim, né? Ia ser bem legal. Eu acredito que ontem já foram apresentadas algumas fotógrafas daqui, né? Sim, sim, foi bem interessante. E como eu e a Lu comentou no início da nossa fala, a gente está, sei lá, quantos anos? Sei lá, 25, 30 anos atuando aqui, né? Então, a gente tem muitas amigas, assim, que ex-alunas, professoras, pessoas de laboratório, produtoras, que são muito próximas da gente. Então, a gente só resolveu não falar delas por causa disso. Mas, se você, por exemplo, me mandar um e-mail e falar assim, ó, liste, eu tenho uma lista no meu caderno, que eu tinha feito de todo mundo. Meu assim, orientador que vai pirar, vai ficar muito feliz. Tem muita gente, assim, e lógico que tem muito mais que a gente não tem contato, assim, mas realmente tem trabalhos maravilhosos sendo feitos aqui, assim, merecia talvez um dia especial, inclusive, em um outro evento. Especial. Valeu, obrigada. Obrigada a você. Bom, eu sou argentina, mas eu estou viajando há 6 meses já pelo Brasil. Eu sou fotógrafa e achei muito interessante isso que acho que você falou, de a fotografia como sair a procurar, viajar, muito isso. E achei bem interessante isso que vocês fizeram de ampliar mesmo com mulheres de toda a América Latina, que acho que tem muita coisa em comum, muita procura igual, não? Que é muito interessante e acho que é um momento para a gente se conhecer mais, não? E unificar que a luta é igual em todos os lugares, assim. Então, bom, obrigada por isso. E aproveitando já que você é argentina, né, parabenizar o teu país por tudo que mostra de fotografia, por tudo que produz lá, porque é um absurdo de bom, assim, né? Os festivais que tem lá, o quanto dessas fotógrafas que eu conheço por ter visto elas lá, nos encontros abertos, em outras exposições paralelas, né, quando promovem esses eventos, assim. E é incrível, assim, mas fazendo a pesquisa, da Argentina a lista era gigante, assim, era de possibilidades, de tentativas, assim, né? Foram feitas escolhas, mas parabéns, assim, é um país muito rico fotograficamente, assim, sabe? Muito lindo. Saúde. Complementando também, muita da minha formação eu aprendi nos eventos na Argentina, e se você estiver em Buenos Aires ano que vem, eu vou estar com uma exposição lá, então, já durante os encontros abertos, né, em agosto do ano que vem. Então, muito bom. Eu sou de Córdoba, mas morei muitos anos em Rosário, que também aí tem muita fotografia. Sim, na Argentina toda, né? É muito forte mesmo. Muito mas bom. tá.